Conhecemos nossa garota, nota 10, vendendo melancias e cuidando da vida dela. Ela só quer ganhar o pão, mas atrai os piores tipos da cidade, como se fosse um imã de vilões. Ela gritava pelos clientes quando um bandido nojento aparece com cara de marginal. Ele pega uma fatia com um palito, mastiga uma vez e cospe tudo como se fosse lixo. Esse idiota diz que a fruta não é doce e ainda acusa a garota de golpe. De repente, os capangas feios dele cercam a banca de frutas da pobre garota. O líder manda seus homens sequestrarem a moça para uma noite de diversão. Ela grita um não desesperado, enquanto mãos imundas tentam agarrá-la em plena luz do dia. Enquanto isso, os inúteis ao redor só observam e fofocam, morrendo de medo do chefe, o Foe. Aqueles bandidos atacam a garota com o mesmo clichê de sempre. Pode gritar, ninguém vem te salvar. Do nada, um cabo voa pelo ar e atravessa direto nas nádegas do chefe. O cara grita de agonia, enquanto os comparsas dizem que o traseiro dele foi destruído. Tenho certeza de que quando tirarem o cabo, a alma dele vai sair pela porta dos fundos. Nosso herói, Yui Han, entra em cena prometendo dar uma surra neles por maltratarem sua irmã. O chefe ordena a morte, mas Yui Han enfia um bambu gigante na boca dele. Parece que o cara gosta de bambu, até na cama. O chefe, com cara de bobo, grita para os capangas fazerem algo rápido. E então, a surra do nosso herói começa. A irmã implora para pararem, e de repente uma viatura da polícia encosta com as sirenes ligadas. Os bandidos fogem em uma nuvem de poeira, jurando vingança, e lá está nosso herói, inconsciente no chão. A irmã o segura, chorando e implorando para ele acordar enquanto segura seu corpo sangrando. Uma gota de sangue cai sobre um pingente de jade verde. O pingente brilha, e Yui Han começa a flutuar como se tivesse ganhado um upgrade. E boom! Poder ativado. Seus olhos queimam, ele grita, e logo depois acorda em uma cama de hospital. A primeira coisa que ele vê não é um médico, mas uma enfermeira que ignora totalmente o código de vestimenta. Os novos olhos do rapaz funcionam bem demais, e ele acaba vendo tudo o que não devia ao tentar se sentar. Ele tenta disfarçar, mas a enfermeira está pronta para chamar a segurança. Enquanto isso, o nariz de Yu Huan solta fumaça, como se o sistema não aguentasse tanta qualidade. O cara ganhou poder divino só para passar vergonha em 4K. Yu Han está sentado na cama, se perguntando se ficou louco. De repente, a porta se abre e sua irmã entra, perguntando se ele está bem. Ele tenta agir naturalmente, mas seus olhos brilham e ele leva um susto ao olhar para ela. Ele cobre os olhos, gritando para ela se vestir, revelando que sua mente está suja. A irmã toca sua testa confusa, sem entender como o garoto pirou de vez. Ele se pergunta o que ela está falando, já que ela está vestida, deixando Yu Han suando e confuso sobre como a roupa dela reapareceu. De repente, um círculo astrológico azul brilha atrás dele como mágica. O texto revela que seu olho esquerdo vê o mundo espiritual e o direito vê através da matéria sólida. Ele percebe que desbloqueou o código de trapaça definitivo e decide testar esse poder. Seus olhos brilham enquanto ele olha além da irmã e da enfermeira, enviando sua visão através das paredes do hospital. A visão de Healy foca no consultório de um médico onde rola um comportamento escandaloso durante o expediente. Fiquem com inveja, pessoal. Até esse velho careca tem alguém e vocês continuam virgens. Yui Han estava irritado, mas sinceramente, ele admirava o velho por ter tanta energia. Ele ativa o olho brilhante de novo e vê uma enfermeira loira segurando uma seringa por trás. Nosso garoto vira um gado com olhos de coração e a língua de fora. Ele baba enquanto planeja espiar, implorando para ela virar. Depois de gritar na própria mente, a loira finalmente vira. Em vez de uma gata, é um velho horrível de barba cinza encarando ele. Cara, nessa situação, em vez de ganhar, você vai ter que aguentar um baita susto. Enfim, nosso herói fica tão traumatizado com esse susto peludo que jorra sangue pelo nariz. Ele cai na cama, totalmente exausto. Ele murmura que quer testar os limites dos seus novos poderes. De repente, uma enfermeira mascarada entra e estraga o clima exigindo o pagamento das contas do hospital. Nesse momento, a irmã tira o dinheiro para pagar a enfermeira. A enfermeira pega o dinheiro e diz que ele já pode ir embora. A cena desce, focando nas pernas e saltos, provando que o autor sabe o que queremos. Yu Han fecha o punho, jurando usar seus poderes para dar uma vida melhor à irmã. Lá fora, ele diz que precisa resolver umas coisas e vai embora enquanto ela pede para ele voltar logo. Nosso herói vai para as ruas movimentadas pensando em como transformar sua visão em dinheiro vivo. De repente, ele tem uma ideia e espreita um beco barulhento onde uma multidão grita em uma mesa de dados. No centro, uma garota agita o copo, mas a atenção de todos não está no jogo. Ela manda todos fazerem suas apostas, pensando que esses idiotas vão entregar todo o dinheiro. Os caras suados começam a jogar centenas na mesa, apostando no alto ou baixo como viciados. Johan se aproxima, impressionado com o dinheiro, e decide usar seus olhos brilhantes. Sua visão atravessa o copo, vendo claramente os dados em 2, 3 e 4. Ele faz as contas rápido, somando 9, o que significa que a banca ganha fácil. A gata levanta o copo e grita baixo, recolhendo dinheiro enquanto vocês, quebrados, provavelmente perdem tudo rápido.
A garota olha para Yehan e pergunta se o novato bonito quer jogar, inclinando-se para mostrar os atributos. Nosso cara ignora os dados e aponta para ela, zoando-a por exibir tanto o maquinário. Ela cora nervosa e dá uma desculpa esfarrapada. Por trás da cara fofa, demônios surgem em sua mente, celebrando outro trouxa que veio entregar dinheiro fácil. Ela dá um sorriso malicioso, perguntando se ele quer girar, e ele sorri de volta, prometendo fazê-la se arrepender. Ela levanta o braço e agita o copo com força, gritando para a multidão fazer novas apostas. Os caras desesperados jogam centenas e milhares cegamente no alto ou baixo. Yui Han ativa seus olhos de raio-x enquanto ela bate o copo na mesa. Os dados chacoalham e ela o encara, perguntando o que ele vai apostar. Yehan quebra a tensão apostando $10 no grande. Ele sorri, imaginando-se como um lobo pronto para devorar essa coelhinha. Vemos uma montagem dela sacudindo o copo violentamente enquanto Yui Han usa seus hacks para vencer. Meia hora depois, ela bate o copo, mas Yui Han já tem uma pilha enorme de dinheiro. Ele pergunta onde está o resto, enquanto a multidão pira com sua sorte insana. Ele exibe suas notas, gabando-se de ter feito o salário de um mês em 30 minutos. A vilã está furiosa, encarando-o e jurando que, se ele continuar, não sairá vivo desse beco. Yuhan ri na cara dela, perguntando se a gata está com medo de apostar mais. Ela perde a cabeça, bate na mesa e invade o espaço pessoal dele. Exige saber por que ele copia suas apostas altas. Nosso cara fica vermelho, olhando para os atributos dela e dizendo que parou de apostar, mas que ela é realmente grande. Ela o agarra pelo colarinho, gritando que ele roubou seu dinheiro e terá que continuar. Yuhin finge uma tosse e pergunta o que ela quer apostar nesta rodada final. Ela aponta para ele, exigindo que o perdedor entregue cada centavo que tiver. Ele levanta uma sobrancelha e pergunta o que acontece se ela perder. Ela lança um olhar sedutor, prometendo que, se perder, ele ganha um pedaço dela. Nosso garoto vira um bobo apaixonado enquanto a multidão vibra. Ela volta à realidade, dando um sorriso malicioso e desafiando-o. Eles se encaram, prometendo que o outro vai se arrepender. A vilã fecha os olhos, fica séria e usa os dedos para varrer os dados da mesa, pegando-os no ar. Ela exibe uma técnica chamada Ressonância das Mil Mãos. A multidão pira com sua pose, gritando que teria se borrado toda se soubesse que ela era capaz disso. Ela pergunta se Yuhan está chocado com seu truque antigo. Enquanto isso, ele apenas conta suas notas, ignorando a performance. Ela grita para ele focar no jogo, mas Yuhan a chama de fraca na cara dela. A vilã se irrita, chama-o de bastardo e bate o copo na mesa com tanta força que uma nuvem de poeira explode por toda parte. Na fumaça, ela ri e diz que ele está acabado. Yehan olha para sua pose dramática e a chama de chique. Ela se aproxima, colocando seus dois grandes argumentos na cara dele e sussurra perguntando se ele escolhe grande ou pequeno. Ela acha que venceu porque os dados giram, mas Yehan segura a mão dela, prendendo o copo para que os dados parem. Ele olha nos olhos dela e crava 3-6. A vilã entra em pânico, percebendo que ele viu seu golpe. Ele levanta o copo, revelando os 3-6. A multidão enlouquece, gritando que é mágica e se curvando para Yuhan, como se ele fosse o deus do jogo. Ele celebra a vitória, enquanto a vilã tenta fugir de fininho, como uma cobra. Yubi-Han a para, perguntando qual pedaço dela ele vai levar agora. Ela se vira suando, fazendo cara de santa e perguntando o que o mano quer fazer. Nosso cara vira um bobo, pronto para negociar recompensas picantes. Antes que ele faça algo, ela aponta para cima e grita sobre um disco voador. Yehan e a multidão olham para cima, dando a ela a chance perfeita de fugir rindo desses idiotas. Ele ativa seu olho azul, percebendo que foi enganado, e corre atrás dela exigindo seu dinheiro. Yehan corre por um corredor caçando seu dinheiro roubado. Ele para, sorrindo como um vilão, sabendo que seus hacks de raio-x tornam qualquer esconderijo inútil. A cena muda para dentro, onde a vilã de cabelo roxo cai no chão, ofegante. De repente, a cabeça brilhante de Yui Han aparece atrás dela, dando um susto enorme. Ela grita que viu um fantasma e cai para trás, entregando-se. Ele a imobiliza por trás, exigindo suas pilhas de volta enquanto se pressiona contra ela. Ela vira uma Shiba irritada, agitando os braços e se recusando a devolver o dinheiro do golpe. Ele ameaça partir para cima, já que ela quer ser durona, mas uma voz os interrompe. Um cara de cabelo escuro entra em uma cadeira de rodas rangente, cercado por crânios azuis brilhantes. O cara está sentado sorrindo, emitindo uma aura de chefe. Yui Han perde a calma, gritando com um susto fantasmagórico e perguntando quem é esse cara estranho. Ele usa seus olhos mágicos e percebe que o corpo do cara está carregado de espíritos malignos e suas mãos estão pingando sangue. O cara se apresenta como o irmão mais velho da vilã e pergunta que confusão ela causou. A irmã se esconde atrás da cadeira, apontando suas armas para Yue Han e acusando-o de golpeá-la. Yue Han aponta de volta, mandando ela parar com a encenação e devolver seu dinheiro. A vilã dá um sorriso diabólico, batendo na bochecha e implorando para ele bater nela. Nosso cara arregaça as mangas, dizendo que respeita as mulheres, mas que hoje ela vai apanhar.
Eles começam a gritar palavrões censurados um com o outro. O irmão se cansa do barulho, fazendo uma cara aterrorizante antes de bater a mão na mesa. A irmã mostra o dedo para Ye-han, achando que o irmão vai atacar, mas o irmão dá um tapa nela, jogando-a no chão. Ela come poeira, caindo de cara antes de sentar com lágrimas nos olhos. Segurando a bochecha vermelha, ela chora e pergunta por que ele fez isso. Ele grita com ela por apostar de novo, perguntando se esqueceu como ele ficou aleijado. Ela desaba chorando, confessando que só dava golpes para pagar as contas médicas dele. Ela chora dizendo que só quer consertar as pernas dele, deixando o irmão em silêncio. Yu-Hu-Hu encara o irmão aleijado e se pergunta como ele quebrou as pernas. Ele ativa seu olho vermelho para usar raio-x no corpo do cara. Sua visão atravessa a pele e os ossos, encontrando músculos rompidos e lixo preso na perna. Ambos ficam em choque ao perceberem que Yu-Han é basicamente uma máquina de ressonância magnética ambulante. O irmão pergunta nervoso se ele consegue ver o dano real nas pernas dele. Ela o chama de bobo e implora que cure o irmão, o que irrita nosso herói. Então, ela pressiona o corpo contra o braço dele e o chama de lindo. Ela sai rebolando, prometendo que se ele curar as pernas, ela será toda dele. Yui diz que, contra alguém como você, ela mesma vai tomar o que quer. Nosso rapaz levanta as mãos e mente, dizendo que não tem poder para curá-lo. Ele pensa que usar seus poderes de cura revelaria seus segredos para estranhos. De repente, o irmão pede que espere, propondo um acordo suspeito. Yang Bun-han levanta uma sobrancelha, curioso com o negócio. O irmão revela ser um figurão conhecido como o Rei do Sudoeste. O irmão abaixa a cabeça, deprimido, enquanto Yui-han se pergunta como uma lenda acabou numa cadeira de rodas. A irmã chora e tenta explicar o que aconteceu, mas o irmão a silencia e pede a opinião médica de Yui-han. Nosso rapaz vê o dano, mas não sabe como consertar. De repente, um texto azul brilha ao redor dele, e seu pingente de jade baixa arquivos médicos antigos em seu cérebro. Ele percebe que o colar guarda 2 diários médicos secretos do Vale Fantasma. A irmã invade o espaço pessoal dele, exigindo saber se ele pode curar o irmão. O irmão deprimido diz para ela desistir, pois os melhores médicos falharam. Nosso rapaz sorri e diz que pode curá-lo. Os irmãos ficam chocados, e Yui-han diz que precisa de tempo para se preparar. O irmão planeja trabalhar com Yui-han por 3 anos se ele tiver sucesso. Yui perde o juízo e abraça Yui-han com força para agradecer. Ela pressiona o corpo contra ele e o cérebro dele entra em curto. Mais tarde, Ye-han caminha sozinho, lembrando da promessa de ajudar os outros. Ele esqueceu de pedir pagamento e agora é estranho tocar no assunto. Uma versão diabólica dele aparece para provocá-lo por fingir ser bonzinho quando está falido. De repente, ele vê um portão anunciando uma liquidação de vasos antigos por $3. Ele corre para a rua lotada, empolgado com o negócio. No mercado, um vovô de cabelo prateado está sentado em meio a um monte de tralhas. A multidão pede preços de sinos de cobre enquanto esse palhaço cobra caro. Yu-han ativa seus olhos de raio-x para escanear a mercadoria e flagra a farsa em alta definição. Ele zomba, percebendo que o velho acha que todos ali são idiotas. Quando Yu-han ia sair, um velho careca famoso aparece com uma gata de cabelo rosa. Os figurantes começam a bajular o cara, chamando-o de avaliador lendário. A gata pergunta por que estão no mercado barato, exibindo toda a sua personalidade. O careca aponta para um vaso e o olho mágico de Johan brilha em vermelho com um aviso sério. O golpista entrega o vaso pesado aos especialistas. O velho careca examina a base e resmunga, desinteressado. A gata rosa afirma que o vaso é lixo falso. O velho concorda e devolve, fazendo a multidão perder o interesse e ir embora. O golpista implora que fiquem, mas o interesse morreu e todos começam a sair. Quando o velho e a gata viram as costas, Yui-han grita que quer comprar. O careca e a gata se viram chocados com o rapaz falido. Yui-han entrega o dinheiro ao golpista, ignorando os sinais de alerta. O golpista pega a grana e desaparece, rindo da cara do idiota. A multidão zomba de Yu-han, chamando-o de palhaço por comprar lixo. O especialista o rejeitou. A gata rosa o chama de idiota, mas Yu-han exibe o vaso e diz que sabe o que faz, deixando-a louca. O careca e a gata encaram Yu-han, exigindo saber como ele sabe que o vaso é real. Yu-han diz que tem 2 pontos a corrigir. Primeiro, o vaso não está quebrado, e segundo, é uma peça autêntica. A multidão ri, chamando nosso rapaz de delirante. O velho age com sabedoria, dizendo para Yui-han se acalmar e treinar os olhos. Yui-han ignora o ódio e pede que abram os olhos enquanto joga água no vaso. A água lava a lama, revelando um padrão azul intacto sob a sujeira. A gata e o especialista careca ficam chocados, sem acreditar que perderam um tesouro. Yui-han explica que as rachaduras eram apenas terra acumulada. O velho muda de ideia e elogia a visão dele, enquanto a multidão o bajula, percebendo que aquilo vale milhões. A versão gordinha de Yui-han se gaba na mente, sabendo que sua visão raio-x o coloca acima desses humanos. A gata rosa fica furiosa, gritando que ele não pode declarar que é real. Yui-han sorri e o desafia para uma aposta alta.
Ela aceita levar a um profissional e pergunta qual a penalidade se ele perder. Nosso rapaz se aproxima com um sorriso malicioso, propondo que, se ele ganhar, ela terá que sair com ele. A gata fica vermelha, mas exige 1 ano do salário dele se o vaso for falso. Eles batem a mão para selar a aposta enquanto o velho careca percebe que o rapaz pode ser poderoso. Eles seguem para um prédio chique chamado Pavilhão da Lua Brilhante. O gerente corre para cumprimentar os clientes VIP, ignorando Yu Han. O grupo entra numa sala privada e o careca pede uma avaliação profissional. A gata rosa aponta para Yu Han, reclamando que ele apostou contra as habilidades do avô dela. O chefe de cabelo roxo ri, bajulando o velho e dizendo que se Zhu disse que é falso, não há o que verificar. Yu Han chama o gerente de bajulador por não fazer o trabalho dele. O gerente pega o vaso azul, mas olha para Yu Han, perguntando se é a primeira vez dele na rua. Nosso herói está pronto para expor o falso especialista e reivindicar sua recompensa. O gerente diz arrogantemente que já viu muitos falidos bancando o esperto. Nosso rapaz não aceita desrespeito e vira as costas para sair. Ele diz ao gerente que encontrará outra pessoa para avaliar sua peça. O gerente se levanta e aponta para uma estante cheia de antiguidades caras. Ele lança um desafio. Há 3 falsificações ali. Se Yu Han encontrar uma, ele avalia o vaso de graça e ainda paga uma bolada. Um Ye Han em miniatura aparece rindo, dizendo que isso é dinheiro fácil. Nosso herói se prepara para destruir a carreira desse cara. O velho careca pergunta se 1 hora basta para analisar a coleção. Ye Han diz que precisa de 1 minuto. O gerente ri, debochando de Ye Han por subestimar seu negócio. Antes que ele termine, Ye Han bate a mão na mesa. Ele aponta 3 itens instantaneamente, deixando o gerente suando frio e questionando a própria realidade. O herói expõe o lixo, provando que as pérolas são areia e as estátuas são coladas. O gerente está paralisado, sem entender como o garoto superou sua segurança de elite. Ye Han tira uma bola branca, dizendo que é uma 4ª falsificação. O gerente surta, gritando que é o tesouro mais caro dali. Ye Han sorri, levanta o braço e esmaga a joia no chão. O velho e a gata gritam de pavor quando a bola se estilhaça. Uma bolinha de cobre rola, provando que a pérola era falsa. O velho pega, chocado, enquanto Yu Han cruza os braços e pergunta se agora ele é inteligente. O gerente arrogante se curva, implorando perdão. Yu Han infla o ego, enquanto o gerente o convida para a sala VIP. Na sala VIP, Yu Han senta enquanto a gata o encara. Um avaliador confirma que o vaso é real e vale mais de 1 milhão. O gerente dispensa o funcionário e devolve o vaso. Yu Han dá um sorriso de lado e aponta para a gata, lembrando-a de quem venceu a aposta. A gata se irrita, pega o cartão e transfere 2 milhões. O avô ri, achando hilário o garoto ter se dado bem, mas de repente, o velho para de rir, agarra o peito e cai no chão. A gata se ajoelha, desesperada, pedindo para ele não a ignorar. O gerente grita por uma ambulância. O avô moribundo sussurra o nome dela antes de desmaiar. Ela entra em colapso, implorando para ele não morrer. O gerente surta, vendo seu negócio acabar se a lenda morrer ali. Jai-san assume o controle, pedindo espaço para avaliar o dano. Ele ativa seu olho mágico, fazendo um escaneamento completo sem precisar de médicos. Seu raio-x mostra que o coração do velho está com uma obstrução grave. Um funcionário entra gritando que o carro de fuga está pronto. O gerente pega o velho no colo, querendo correr para o hospital. Antes que ele saia, Yu Han bloqueia o caminho. Ele avisa que, se o tirarem dali agora, o velho morre. O gerente grita, culpando Yu Han pelo ataque cardíaco. Yu Han menciona suas habilidades médicas e se oferece para curá-lo ali mesmo. A gata pede que o deixem tentar, pois confia nele. Yu Han se concentra e invoca o espírito do médico do Vale Fantasma. Um fantasma azul aparece com uma agulha de acupuntura brilhante. O garoto começa a pressionar pontos mágicos no peito do velho. O gerente e Yuna ficam chocados com a habilidade dele. Yu Han termina com um soco de energia azul no peito. Ele desaba na cadeira, suando e ofegante. O tempo passa, e a gata pergunta nervosa se o avô vai acordar. Nosso herói diz que deu o seu melhor, agora depende dele. De repente, o velho tosse e abre os olhos, perguntando por que a neta chora. Todos ficam chocados. A gata abraça o avô, mas é impossível não olhar para ela. O velho se levanta, segura as mãos de Yu Han e o elogia por ter limpado seu peito. Ele observa o garoto, percebendo que ele superou médicos internacionais. Ele se curva, pedindo para salvar seu pai. O diabinho de Yu Han aparece, dizendo que se aliar a famílias ricas traz lucros. O gerente implora para curar a dor de cabeça crônica do pai. Yu Han esfrega o queixo, sabendo que precisa de tempo para dominar suas novas técnicas. Ele levanta um dedo, pedindo 1 mês para se preparar. O gerente o chama de família, e Yu Han pede para largar as formalidades. O gerente convida todos para beber. À noite, em um restaurante chique, o trio brinda para celebrar a nova parceria. Yu Han aproveita a vida, mas pede licença por 1 segundo. A cena muda para o saguão do hotel, onde ele caminha checando o celular. Ele pensa em avisar a irmã. De repente, ele vê Yuna sendo encurralada por um idiota com uma rosa na boca. O boçal tenta dar em cima dela, dizendo que ela é linda. A gata se irrita, dizendo que tem namorado.
O cara sorri, dizendo que sabe que ela está solteira. Ele tenta ser abusado com ela, mas Yu-Han aparece e segura o pulso dele. Quando o bandido surta perguntando quem ele é, Yu-Han torce o braço dele. O cara grita de dor, implorando para soltar, mas nosso herói o joga contra a parede, fazendo-o gritar de novo. Yuna percebe que essa é sua chance de se aproximar. Ela se agarra a ele e finge. Sua namorada estava sendo assediada e você só aparece agora? Os dois ficam sem palavras, mas o lado pervertido de Yu-Han desperta. Aproveitando, ele puxa Yuna para perto e pergunta se ela sentiu saudade. O babaca, morrendo de ciúmes, perde a cabeça e tenta um chute voador em Yu-Han, gritando que vai matá-lo. Yuna entra em pânico, gritando para ele se cuidar. Yu-Han ativa seu olhar mágico, acerta um chute brutal no peito do cara e diz que vai mandá-lo para o avô morto. Yuna assiste impressionada. O idiota cai nocauteado com um único golpe. Yu-Han posa como um durão, pensando que seu novo punho bêbado torna qualquer bandido inútil. Yu-Han não perde tempo e a agarra pela cintura. Ele a afasta do lixo, mandando ignorar o gangster enquanto o cara jura vingança. No corredor do hotel, Yu-Han e Yuna caminham juntos. Ela está grudada no braço dele como uma namorada carente. Ela puxa a camisa dele e pergunta se ele já se divertiu o suficiente. Ele inventa uma desculpa esfarrapada de que era só para o namoro falso parecer real. Ela bufa e sai andando. Yu-Han sorri ao lembrar da cintura dela. Yuna grita o nome dele, tirando-o do devaneio. Ela o olha com um desejo irresistível e promete levá-lo a um lugar muito excitante para brincar. A mente dele viaja, imaginando ela pisando em suas costas com um chicote de couro. Ele baba, corado, gritando internamente que está pronto para a ação. A cena muda para as ruas movimentadas. Yu-Han olha para a placa do mercado de Jade, decepcionado que os sonhos eram mentira. Yuna o puxa para dentro, empolgada com a emoção de apostar em pedras preciosas. Yu-Han arrasta os pés, reclamando que está exausto do treino. Eles param em uma loja com pedras caríssimas. Um homem e uma senhora correm até Yuna, elogiando-a por ter achado um Jade Premium antes, tratando-a como realeza. Yu-Han percebe que ela só o trouxe para testar seus olhos de raio-x. Os curiosos fofocam que ela só teve sorte por causa do avô. Um velho entra na sala e a multidão o aclama como Mestre Wong, elogiando seu olhar clínico. Yuna sussurra para Yu-Han que esse cara é um rival que vive tentando roubar seus recursos. O careca a desafia para uma competição de quem escolhe a melhor pedra. Ela treme, sabendo que não ganha sem o avô, mas Yu-Han aceita o desafio como um chefe. A multidão fofoca, duvidando do garoto contra o Mestre Wong. Yu-Han sua frio, mas Yuna o puxa para perto, colando-se nele. Ela anuncia que esse garoto pobre é seu namorado oficial e futuro genro. Os NPCs perdem a cabeça, chorando que sua deusa foi fisgada por um qualquer. Mestre Wong aceita que Yu-Han jogue por ela. Ele revela seu plano. Quer a loja principal da família se eles perderem. A multidão sussurra que o careca quer destruir a família dela. Yu-Han cruza os braços e pergunta o que o velho vai apostar quando perder. Wong ri como um maníaco, dizendo que só perde se o avô dela aparecer. O careca promete que se perder, vai latir como um cachorro 3 vezes e entregar seu melhor Jade. Ele insulta Yu-Han, mas o garoto sorri para Yuna. Ele promete que sua visão vai garantir a vitória, aceitando o desafio enquanto ela sua frio. O careca vai procurar as pedras. Yu-Han sai correndo pelos corredores, tocando em várias pedras caras. Ele pega uma pedra verde comum e pergunta quanto vale. Yuna quase cospe sangue de choque enquanto a multidão ri do genro palhaço. Ela vira uma chibi furiosa, mandando ele pensar direito e explicando que Jade bom precisa ser límpido. Yu-Han ativa seus olhos mágicos, escaneando a sala e atravessando as pedras. Ele foca em uma pedra rachada no canto e a declara vencedora. Yuna dá um tapa na cabeça dele, gritando que ele comprou um lixo de $500. 3 NPCs riem da falta de conhecimento de Yu-Han. Wong se aproxima e diz que a pedra foi escolhida e o corte vai começar. Antes de Yu-Han prosseguir, Yuna intervém, pedindo para ele reconsiderar e trocar a pedra. Yu-Han mantém a calma e diz que assumirá a responsabilidade. Yuna, frustrada, avisa que uma derrota significa perder tudo. Wong provoca Yu-Han, dizendo que ele só está perdendo tempo. Yu-Han afirma firmemente que quem vai falhar é o oponente. Mestre Wong supervisiona os preparativos, enquanto sua equipe confirma que tudo está pronto. Ele pede cautela, revelando o valor da pedra, estimado em 105 milhões. Sua equipe garante que os equipamentos são suficientes. Na mesa de corte, a equipe de Wong trabalha duro. 3 operários furam a pedra premium com facas potentes. A pedra brilha em amarelo, como um baú de tesouro. Yuna aponta o dedo, ordenando que sua equipe corte a pedra feia de Yu-Han. Ela vira uma chibi furiosa, detonando eles por usarem ferramentas básicas numa loja de luxo. Os operários dão de ombros, dizendo que a pedra é oca e que vão quebrá-la logo. Yu-Han se aproxima, tranquilo, exigindo as ferramentas para ele mesmo abrir o pacote. Mas ele encara o cara, pensando que essa situação é um pesadelo.
A multidão continua zombando dele por não desistir e desperdiçar tempo. Yue-Han ignora os perdedores, pega o machado pesado e se prepara para rachar a pedra. Yuna desiste da vida, segurando a testa e chorando que precisa chamar o avô para salvá-los. De repente, uma luz verde explode do outro lado da sala, roubando a cena. A multidão vai ao delírio, gritando que um jade puro de alta qualidade saiu da pedra do mestre Wong. Wong ri como um vilão, mandando seus homens continuarem. Um operário grita que a pedra abriu, revelando uma gema verde perfeita sobre a madeira. A multidão começa a oferecer fortunas, dando lances de até 35 milhões pela pedra. Mestre Wong sorri com desdém, mandando os desesperados se acalmarem. Ele aponta para Yue-Han, dizendo para esperarem o garoto falir para rirem do machado dele. Yue-Han usa sua visão de raio-x, procurando o ponto fraco para abrir a pedra sem arranhar a mercadoria. Mestre Wong zomba, dizendo que o garoto age como se tivesse visão de raio-x. Enquanto isso, Yue-Han ri em segredo, pois consegue ver através da pedra. Ele desfere um golpe potente com o machado, rachando a pedra ao meio. Uma luz intensa explode da mesa. Mestre Wong cobre os olhos, totalmente chocado com o brilho que o atinge em cheio. A multidão tenta bloquear o brilho, reclamando do clarão. Quando a poeira baixa, Yuna grita de alegria ao ver o jade verde. Yue-Han segura a gema brilhante e dá um sorriso de canto, dizendo ao velho que venceu. A multidão enlouquece, gritando que a pedra de Yue-Han é perfeita, e faz o prêmio de Wong parecer lixo. Mestre Wong surta, acusando o garoto de usar trapaças. Yue-Han ri do careca, perguntando se existe trapaça para abrir pedras. Ele se concentra, gira o machado e alinha várias pedras, mandando todos assistirem ao show. Com um golpe brutal, ele abre a primeira pedra, revelando outro jade verde. A multidão entra em pânico, gritando enquanto mais uma gema aparece. Yue-Han golpeia novamente, expondo mais tesouros verdes enquanto os NPCs babam. Ele salta, lançando um combo de cortes para quebrar todas as pedras. A multidão grita que cada pedra continha jade premium. Mestre Wong fica paralisado, enquanto Yuna admira Yue-Han como um verdadeiro mestre. Os 3 operários se ajoelham e se curvam diante dele. Eles imploram para serem discípulos de Yue-Han, vendo que ele expôs seu chefe como uma fraude. Mestre Wong se aproxima furioso, gritando enquanto seu ego se despedaça. Yue-Han ignora o hater, aponta para a pedra de Wong e pergunta quanto vale. Yuna checa e anuncia que o prêmio do careca vale apenas 35 milhões. A multidão enlouquece, oferecendo fortunas pelos jades de Yue-Han. Um rico começa a gritar lances, subindo de 50 para 250 milhões. Mestre Wong soa frio, implorando para um tal de Boss Joe ajudá-lo com um lance. Joe olha para o careca e lhe dá um tapa na cara, mandando ele chorar para a mamãe. O golpe joga Wong no chão, enquanto Joe o amaldiçoa por manchar sua reputação. Wong percebe que sua carreira acabou e planeja fugir. Ele tenta escapar, jurando vingança contra Yue-Han. De repente, nosso garoto usa sua aura azul para aparecer na frente dele, cravando o machado na parede. A lâmina para centímetros da cabeça do velho, que se apavora. Yue-Han exige o pagamento, e o velho se ajoelha, latindo como um cão. Yue-Han aponta para a saída, avisando para nunca mais mexer com a família de Yuna. Mestre Wong sai rastejando, enquanto a multidão ri. Yue-Han percebe que esqueceu de cobrar as propriedades do velho. Yuna diz para ele relaxar, pois ninguém na cidade ousaria dever à família dela. Yue-Han se aproxima, perguntando se devem se casar já que ele é da família. O rosto de Yuna fica vermelho e ela o empurra, mandando ele parar de falar bobagem. A multidão cerca Yue-Han, oferecendo fortunas por um pedaço de jade. Um cara tenta suborná-lo com uma noite com mulheres estrangeiras. Yue-Han baba, imaginando as mulheres, mas uma aura sombria surge atrás dele, forçando-o a recusar para salvar sua vida. Yuna ignora a multidão, olha nos olhos de Yue-Han e agradece com um beijo em sua bochecha. O cérebro de Yue-Han trava. O pobre rapaz nunca tinha passado por isso, e o contato suave sobrecarregou seu sistema. Seu rosto ficou vermelho e um jato de sangue saiu de seu nariz. Os NPCs ao fundo cobrem os olhos, chorando porque o garoto sortudo ficou com a grana e a deusa. Um hater reclama que não aguenta ver esse romance meloso. Yue-Han ignora os invejosos, olhando para o saldo de 3 bilhões. Ele comemora o lucro e diz que finalmente tirará sua irmã da miséria. Yuna corta o barato dele, mandando parar de rir como um bobo, pois precisam sair dali. Ela o puxa pelo pulso, correndo enquanto ele grita para ela ir mais devagar. Mais tarde, um carro vermelho acelera por uma estrada vazia. Yue-Han pergunta se deveriam ter chamado o avô dela para reforço. Yuna vira o volante, confiante de que a rota é segura. Do nada, um carro corta a frente deles, forçando-a a frear. Os pneus cantam enquanto o carro derrapa, evitando uma batida fatal. Yuna avisa a Yue-Han que essa emboscada parece suspeita. Nesse momento, 4 marginais saem do carro empoeirado e nosso garoto respira aliviado, achando que é moleza. Yuna o chama de idiota, avisando que os vidros escuros do carro indicam algo suspeito.
De repente, as portas se abrem e um exército de capangas com bastões e facas sai de lá. Yue Han fica boquiaberto, gritando que aquele carro é um palhaço, desafiando as leis da física. A gangue se abre e um chefe ruivo familiar aparece, dizendo que faz tempo que não se veem. Nosso garoto se concentra, ativando uma aura brilhante ao reconhecer o terceiro irmão do ódio. Yue Han encara o chefe ruivo e pergunta como está a cicatrização do seu traseiro após o último encontro. O chefe fica vermelho, gritando para ele calar a boca enquanto segura uma faca barata. Ele diz que homens de verdade usam palavras, antes de ameaçar quebrar as pernas do nosso garoto. Yunnan, porém, sua frio. Yu Han entra na frente dela e pede que relaxe enquanto ele lida com o lixo. Ele ativa uma aura azul, avançando como um chefão de raid, pronto para varrer os bots de baixo nível. O idiota perde a cabeça e ordena que seu exército espanque nosso garoto até ele ficar aleijado. Os capangas avançam com lâminas enferrujadas e spray de pimenta, rindo e mandando Yue Han implorar. Yue Han dá um sorriso malicioso, agradecendo aos idiotas por oferecerem seus corpos para ele treinar. Sua mão direita explode em luz azul e ele libera uma onda de choque que deleta a gangue. Os capangas voam gritando sobre monstros e super-heróis, sendo lançados nas árvores como bonecos de pano. Enquanto isso, Yuna olha para Yue Han com olhos apaixonados, elogiando seu poder bruto. Nosso garoto sorri, tentando parecer descolado para sua nova namorada. Do outro lado, o chefe ruivo tenta fugir rastejando, repetindo que ninguém pode ver, até bater o rosto no para-choque do próprio carro. Ele olha para cima suando e vê Yue Han segurando o veículo pesado no ar. Yue Han dá um sorriso aterrorizante e pergunta para onde o palhaço pensa que vai carregando uma arma de 2 toneladas. O chefe vira um chibi, abraçando a perna de Yue Han e implorando pela vida como um cão. Nesse momento, Yue Han pega o chefe ruivo pelo colarinho e o joga contra uma parede de fogo. Ele grita para o palhaço chorão revelar quem mandou fazer a emboscada. O idiota chora, confessando que um tal de Mestre Feng ordenou o sequestro da gata. Yuna sua frio, revelando que esse Feng é um selvagem das ruas. O rato ruivo implora para sair, então Yue Han o chuta para o céu como uma bola de futebol. Ela olha para Yue Han e pergunta qual será o próximo passo. Yue Han ativa seu olho vermelho, aponta o dedo e se prepara para uma luta de verdade. Ele dá um sorriso malicioso, declarando que farão uma visita surpresa aos chefões hoje à noite. Depois, nosso garoto fica sozinho diante de uma porta pesada, repensando suas escolhas. Ele admite que seu poder só funciona em capangas fracos e que o novo chefe pode acabar com ele. Yue Han abre as portas de madeira e entra na sala médica. O mestre Zhao, um chefe aleijado, está em sua cadeira de rodas quando nosso garoto aparece coberto de energia azul. Zhao perde a cabeça, agarrando o braço de Yue Han e gritando sobre como seu poder multiplicou. Yue Han coça a cabeça, suando frio e contando uma mentira sobre um mendigo que lhe deu pílulas mágicas. Mestre Zhao percebe a mentira, mas concorda em guardar seus segredos. A lenda aleijada diz que a energia de Yue Han é sólida, mas seus golpes físicos são fracos. Nosso garoto bate palmas, implorando para o chefe na cadeira de rodas ensiná-lo a lutar fisicamente. Mestre Zhao brilha com uma aura dourada, invocando um fantasma de vários braços antes de cortar um vaso de madeira ao meio. Yue Han admira o golpe, mas uma garota entra segurando uma concha de metal. Ela grita sobre sua planta arruinada, forçando Zhao a encerrar a sessão. 3 dias depois, em um clube neon, um DJ anuncia que Lord Zhao paga as bebidas. A pista está lotada de NPCs, enquanto gatas de biquíni dançam no palco. Yue Han está no bar com um coquetel, ignorando o fanservice. Ele pensa nas informações de Yuna, confirmando que o clube é o esconderijo de Mestre Feng. Nosso garoto encara a bebida, irritado por Feng ser tão bom em se esconder da família Zhao. Ele percebe que brincar de esconde-esconde é para perdedores, então decide forçar o chefão a aparecer. Ele larga a bebida e pega uma garrafa de vidro verde pelo gargalo como uma ameaça. Atravessando a pista, ele lança a garrafa do outro lado da sala. O vidro explode contra máquinas de arcade, arruinando o clima e causando caos. A multidão entra em pânico, gritando por ajuda e correndo para as saídas. No meio do pânico, 4 capangas musculosos cercam nosso garoto. Eles estalam os nós dos dedos, provocando Yue Han por ser burro o suficiente para causar confusão no território de Feng. Eles dão sorrisos malignos, sem saber que falam com um código de trapaça ambulante. Yue Han cruza os braços como um Chad, mandando os idiotas buscarem o chefe de verdade. Os capangas ficam irritados com o desrespeito, xingando-o e prometendo mandá-lo para a cova. Eles flexionam os músculos e avançam, achando que o garoto magrelo é um alvo fácil. Yue Han sorri, ativando uma aura azul nos punhos enquanto se concentra. Ele entra em posição de combate, exibindo que desbloqueou os punhos dos 5 elementos dias atrás. Ele anuncia que usará os capangas como bonecos de treino para testar seu novo combo. Yue Han libera o combo, lançando socos e ataques de gelo nos brutamontes. Ele espanca os 10 capangas, enviando-os pelos ares como brinquedos quebrados.
Nosso garoto limpa as mãos, dizendo que levou apenas um segundo para limpar o lixo local. Um NPC perde a cabeça, gritando que Yue Han deve ser um mestre lendário. Outro hater diz que o garoto está frito quando o mestre Feng aparecer. De repente, uma voz ecoa do balcão, elogiando a velocidade do garoto antes de ameaçá-lo por arruinar o clube. Yue Han olha para cima e vê um velho decrépito no parapeito com seus capangas carecas. Esse fóssil é o mestre Feng, que promete que Yue Han não sairá vivo sem um pedido de desculpas. Nosso garoto ignora a ameaça e aponta o dedo para o velho. Ele exige saber quem pagou pela emboscada de 3 dias atrás. Mestre Feng entende tudo. Percebendo que o garoto é o alvo que um tal de Bai Shao ordenou atacar, o velho sorri e ordena que seus lacaios pulem do balcão para terminar o serviço. Os capangas pulam gritando sobre a morte, enquanto Feng cruza os braços, achando que Yue Han é inexperiente. Yue Han ativa sua super velocidade, zigue-zagueando pela sala e deixando rastros azuis enquanto desvia de cada golpe patético. Antes da poeira baixar, ele se teletransporta para o camarote, bem na frente do chefe. Mestre Feng começa a suar frio ao perceber que o garoto é um mestre de força interna de alto nível. Yue Han prepara um punho azul brilhante, prometendo acabar com o velho se ele não abrir o bico agora. Em vez de se render, o velho maluco ri, dizendo que não alonga os ossos há muito tempo. Veias saltam por todo o braço enrugado do velho. O vovô explode em uma aura amarela flamejante, rasgando a camisa e revelando músculos gigantescos. Nosso garoto sua frio, amaldiçoando a sorte por ter que enfrentar esse monstro bombado. Yue Han e o vovô esteroide colidem no ar como no final de um filme de ação. Auras azuis e amarelas explodem quando os punhos se chocam, em meio a gritos de fúria. A onda de choque joga a multidão de inúteis para fora do camarote VIP. Os haters choram enquanto são lançados como lixo. Yue Han cai no chão, ofegante e cuspindo sangue. Ele se ajoelha, parecendo acabado, enquanto a multidão puxa o saco do velho. Mestre Feng ri, tirando sarro do garoto por ser jovem demais para vencer. Mas de repente, o velho tosse sangue. Seu olho incha e ele vai ao chão. O vovô bombado cai, traumatizado por ter perdido para um garoto. Um fantasma brilhante de Yue Han aparece, exibindo seus olhos de raio-x que expuseram os pontos fracos do velho para um golpe certeiro. Os capangas entram em pânico. Ao verem seu chefe invencível ser derrotado, eles começam a recuar silenciosamente para a saída. Esperando que o garoto não venha atrás deles, Mestre Feng jaz em uma poça de sangue, amaldiçoando a sorte enquanto segura uma pistola. Yue Han se aproxima, exigindo confirmar se foi aquele idiota do Bai Shao quem ordenou o ataque. O velho implora pela vida, então Yue Han promete apenas aleijá-lo em vez de matá-lo. Feng surta, apontando a arma para o rosto do garoto com um sorriso maligno. Antes que o careca puxe o gatilho, um tiro ecoa pelo clube. Uma gata entra com uma arma fumegante, tendo acabado de desarmar o velho. Mestre Feng grita de dor ao soltar a arma, derrotado por essa policial durona que sabe lidar com armas. Um esquadrão invade a sala, ordenando que todos congelem antes de irem para a cadeia. Os capangas choram, implorando perdão aos policiais. Yue Han relaxa no bar até que a policial se aproxima dele. Ela coloca a perna no banco e balança algemas, oferecendo-se para prendê-lo. A cena muda para uma sala de interrogatório. Nosso garoto boceja como se tivesse acabado de acordar. Ela lê a ficha dele, revelando que ele é um órfão de 18 anos que vive com a irmã. Yue Han sorri, alegando que sua ficha limpa prova que ele é inocente e deve ser solto. A policial bate na mesa, revelando seus atributos. Ela o acusa de deixar 30 capangas em coma e pergunta como isso é legítima defesa. Mas quem se importa com as perguntas quando o garoto só olha para os atributos dela? Ele segura o pulso dela com um sorriso, perguntando se deveria ter ficado parado apanhando. Ela o agarra pela gola, exigindo saber qual gangue treinou seus poderes. Yue Han baba, ocupado demais analisando o pacote completo. A policial percebe que ele está olhando para seu decote e perde a cabeça. Vermelha de raiva, ela o xinga e lança um chute alto para apagar o sorriso dele. Yue Han bloqueia o golpe, então ela tenta outro que ele agarra no ar. Nosso garoto segura a perna dela enquanto ela se debate e grita para ele ir para o inferno. Yue Han dá um sorriso malicioso, flertando que uma sala de interrogatório não é o lugar para testar suas habilidades físicas. Ele fica atordoado enquanto o sangue jorra do nariz. A policial explode em uma aura de fúria. Nosso garoto tenta acalmá-la, dizendo que não viu a cor da calcinha dela. Ela perde o controle, gritando para ele calar a boca antes de socar o rosto dele. Ela praticamente rearranja o maxilar dele para manter seus segredos a salvo dos olhos brilhantes dele. De repente, um policial entra gritando que o vice-diretor corrupto Zhu chegou. Ele revela que Zhu está deixando Mestre Feng e sua gangue saírem da delegacia. A policial fica chocada e sai da sala, exibindo sua personalidade marcante. Yue Han respira aliviado, achando que se livrou de mais problemas. Em vez disso, o policial arrasta nosso garoto pela gola como um gatinho. No corredor, o chefe de polícia aperta a mão do vovô esteroide.
Mestre Feng promete subornos caros ao chefe por salvar sua pele. A policial tenta impedi-los, gritando sobre as armas ilegais no clube. O diretor Zhou defende seu patrocinador, mentindo que Feng é um empresário legal e as armas são licenciadas. O chefe gordo aponta o dedo para Yui Han, declarando que esse garoto quebrado é o único que vai para a cadeia. A policial discute, exigindo que terminem a investigação antes de soltar esses ratos. O diretor Shu se irrita, usando sua patente para ordenar que ela obedeça. Ele manda os guardas jogarem o garoto na cela, mas Yui Han dá um sorriso de vilão. Ele avisa ao chefe para pensar bem antes de cometer o maior erro de sua vida. Ele mostra a tela do celular, exibindo uma mensagem exigindo que seu reforço secreto apareça. O diretor ignora a ameaça, chamando Yui Han de ninguém e ordenando que o levem para uma sessão privada. 2 policiais agarram o garoto, prontos para dar uma surra nele. De repente, a policial entra na frente de Yui Han, bloqueando os policiais. Ela levanta o próprio celular, usando a carta reversa contra seu chefe ganancioso. Ela diz que o governo deu a ela o controle total do caso, calando os corruptos. A policial se mantém firme, enquanto o diretor Zhou explode de raiva. Ele grita com seus policiais, perguntando se um e-mail fritou o cérebro deles. Mestre Feng observa tudo, rindo da birra do diretor. O gordo aponta o dedo para a policial, ameaçando demiti-la na hora. Antes que ele termine, uma voz grave na porta o interrompe, perguntando quem ele pensa que é. O chefe se vira suando frio, enquanto 3 figurões entram. O mestre Lin, o veterano Tang e a gata chegam como uma máfia. Yui Han sorri e ela grita seu nome, pronta para tomá-lo. Os figurantes perdem a cabeça, fofocando que a elite chegou. Zhou e o vovô bombado suam, vendo que o golpe deles falhou. Tang sorri, ameaçando destruir quem ousou mexer com seu irmão. Zhou vira um covarde, forçando um sorriso e mentindo que só seguia a lei. Mestre Lin aponta o dedo, detonando o policial por proteger um rato e prender um inocente. O diretor tenta se salvar, pedindo provas e alegando inocência. Tang sorri e saca o celular para acabar com a carreira do idiota. Ele liga para reforços, pronto para detonar esse corrupto. De repente, um oficial de alto escalão chuta a porta, com documentos e gritando de raiva. Ele xinga o diretor, pergunta se ele quer ver as provas e joga a papelada na cara de Zhou, anunciando uma investigação por laços com a máfia. O diretor desmorona, tonto enquanto os papéis caem sobre sua vida arruinada. Ele perde o juízo e o novo chefe manda prendê-lo. Ele briga com o vovô bombado enquanto os policiais os arrastam. Yui Han faz a vítima, dizendo que é só um coitado. Yuna e os chefes o zoam por ser um cara de pau que tem proteção do governo. À noite, a turma vai a um bar para um jantar. Eles brindam, celebrando a vitória sobre os policiais corruptos. Tang sorri, elogiando Yui Han e dizendo que queria ser seu irmão. Mestre Lin aponta para a gata, dizendo que ela usou contatos para salvá-lo, mas nosso herói diz que eles são íntimos demais para agradecimentos. Ela fica vermelha, empurra o peito dele e grita para ele se afastar. Os chefes riem do casal e todos bebem como loucos. O tempo passa e Yui Han está bem, enquanto todos desmaiam. Ele usa sua aura, percebendo que sua energia o torna imune ao álcool. Mestre Lin levanta a cabeça da mesa, mal conseguindo falar que é hora de ir. O Mestre Lin arrasta o veterano, deixando Yui Han sozinho com a gata desmaiada. Lin faz um sinal de positivo, incentivando Yui Han a cuidar bem dela. Na rua, ele a carrega nas costas. Ela pressiona o corpo contra ele, fazendo-o suar e reclamar do calor. Ela o abraça, agindo de forma imprudente enquanto ele pede calma. De repente, ela fica verde e vomita. Yui Han entra em pânico, gritando para não sujar sua roupa. A cena corta para um hotel, onde Yui Han sai do banho, exausto de cuidar da bêbada. Ele olha para a cama e vê a gata desmaiada, usando apenas um top e shorts curtos. Olhando para as pernas dela, ele baba. Uma versão miniatura dele aparece, gritando que vai perder a virgindade. Ele se aproxima da cama, pronto para tudo. Mas, ao chegar perto, ela se vira e dá um chute certeiro. O pé dela acerta em cheio o ponto fraco dele, destruindo suas joias de família. O rosto de Yui Han fica cinza enquanto ele cai no chão, chorando de dor e se arrependendo dos pensamentos impuros. Enquanto ele luta pela vida no tapete, um celular toca. Yui Han olha, traumatizado, querendo saber quem liga a essa hora. Ele vê que é o vovô bombado, desesperado pela neta desaparecida. Segurando o que restou, ele atende. O vovô cumprimenta, sem saber de nada, e pede para se encontrarem. Mas de repente, ele entende tudo e grita de raiva, querendo saber por que o garoto atende o celular dela à noite. Yui Han grita, pedindo para não entenderem errado. Ele jura que não tocou nela. O velho ri, dando sua bênção, mas avisando para lidar com o pai dela depois. Ele desliga, deixando Yui Han traumatizado por ter que enfrentar o sogro. De manhã, vemos os dois dormindo longe na cama. Ele sonha com doces, mas a gata acorda gritando, fazendo Yui Han pular achando que é um terremoto. Antes de entender, ela dá um tapa nele e o chama de idiota.
Yui Han segura o rosto, confuso, enquanto ela chora lágrimas falsas. Ela o acusa de aproveitar que estava bêbada para se dar bem. Ele sua frio, jurando que só tirou as roupas sujas dela. Ela se irrita, dizendo que ele viu tudo. Yui Han mente, dizendo que apagou as luzes e não tocou nela. Seu fantasma aparece, admitindo que deu uma olhadinha. Ela usou-a por ter perdido a chance, chamando-o de inútil. Ele chora, deprimido por não entender a lógica feminina. Então, Yui liga para a recepção, pedindo roupas novas como um chefe. Enquanto isso, Yui Han senta no tapete, decidindo que é hora de fugir. Ele pega uma faca de cozinha, como se visse um fantasma. Uma sombra da gata aparece atrás dele como um demônio. Ele larga a faca, jurando que não pensava em nada picante. A gata senta na cama, cruzando as pernas como uma chefe da máfia. Ela impõe uma regra rígida, ordenando que ele venha correndo como um cão obediente quando ela chamar. Yui Han sai do quarto em disparada, gritando que ficará de prontidão só para escapar da aura dela. Ela dá um sorriso malicioso, sabendo que esse garoto nunca vai conseguir fugir dela. Na rua, ele treme como um coitado, estressado por virar o brinquedo dela. De repente, um jipe militar para e o chefão Tang está no volante. Tang sorri, perguntando se a noite foi exaustiva e oferecendo pílulas para a estamina. Yui Han ignora a pergunta e pergunta pelo chefe. Tang diz que Lin saiu e se oferece para levá-lo onde quiser. Yui Han pede para ir direto ao trabalho da irmã para ver como ela está. O jipe para no portão da fábrica, onde 2 seguranças estão de bobeira. Os guardas batem continência, achando que um figurão do governo chegou para uma inspeção. Nosso garoto se inclina na janela do jipe, acenando com desdém e elogiando os guardas. Eles o reconhecem e entram em pânico, pois Yui Han deveria ter sido demitido por faltar. Dentro da fábrica, ele entra com Tang ao lado. Os operários avisam que o diretor negou sua folga e que sua irmã está implorando pelo emprego. Yui Han dá um sorriso maldoso, dizendo que só voltou para pedir demissão. Ele conta a Tang como a irmã sofreu nessa fábrica para sobreviver. Ele teme que o chefe rico ria do seu passado pobre, mas Tang o apoia. Eles vão até a sala do diretor. Ao chegarem, a irmã de Yui Han está sentada no chão, desamparada. Você deve achar que ela vai oferecer algo especial ao chefe, mas não, ela está implorando para manter o emprego. O diretor gordo sorri, ameaçando demitir os dois se ela gritar. Ele tenta encurralá-la, ignorando as lágrimas dela. De repente, a porta explode em 1000 pedaços com a entrada de Yui Han. Ele voa pelo ar e acerta um chute brutal no rosto do porco gordo. O golpe amassa o nariz do chefe, jogando-o contra a parede como lixo. Yui Han grita que quem tocar na sua família vai direto para a cova. Ele corre para o lado da irmã e coloca seu casaco nela. Ela entra em pânico, dizendo que ele vai arruinar a carreira por causa disso. Yui Han sorri, segura suas mãos e diz que veio ali para se demitir. Ele diz que já garantiu o futuro e que ela nunca mais precisará lidar com esses cretinos. O diretor se levanta, com o rosto inchado e vermelho de raiva. Ele grita no telefone, ordenando que os seguranças venham acabar com o garoto. O chefe Tang aparece atrás do nosso herói, rindo que nem as gangues da rua conseguiram pará-lo. Ele chama os capangas de inúteis, enquanto a irmã olha chocada para o novo aliado do irmão. 5 brutamontes entram na sala com martelos e canos de metal. O diretor aponta para Yui Han, gritando para quebrarem as pernas dele. Os idiotas pulam como palhaços, prometendo uma lição. Eles balançam suas armas, achando que o garoto vai implorar por misericórdia. Enquanto isso, os funcionários lá fora fofocam sobre o barulho, torcendo para que alguém finalmente dê uma surra no diretor. Antes que pisquem, Yui Han grita para o lixo sair da frente, disparando um golpe pesado. Os 5 brutamontes são lançados pela porta quebrada, caindo numa pilha de lixo. Yui Han fica na porta como um verdadeiro chefão, humilhando os capangas por serem fracos. Os funcionários da fábrica perdem a cabeça, perguntando se estão alucinando. Eles não entendem como um garoto fraco derrotou um esquadrão inteiro sem suar. A irmã pergunta de onde veio tanta força. Yui Han mente que aprendeu truques com um mestre aleijado. O diretor percebe que seu esquadrão foi derrotado e foge pelo corredor. Mas Yui Han não deixa o porco escapar, agarrando-o pelo colarinho. Seus olhos brilham como um demônio, perguntando para onde ele pensa que vai. Ele sorri, lembrando o diretor do plano de demiti-los. Ele se rende, caindo de joelhos e abraçando a perna de Yui Han, implorando pela vida. Os operários ficam chocados ao ver o chefe arrogante implorando como um cão. A irmã fica nervosa e pede para Yui Han parar e deixá-lo ir. Yui Han concorda, ordenando que o diretor suma e prometendo acabar com ele se tentar algo de novo. O diretor concorda, chorando e correndo como um covarde. No chão da fábrica, um homem mais velho aparece enquanto a multidão comenta. Os funcionários fofocam que esse é o gerente geral e parente do diretor. Eles dizem que Yui Han está ferrado, pois não tem poder contra o chefão. Wong chega chorando, abraçando o braço do cunhado e pedindo reforços. O gerente fica furioso, exigindo saber quem teve a audácia de tocar na sua família. Wong aponta para Yui Han, dedurando-o na frente de todos.
O gerente encara Yu-Han, perguntando se ele sabe que está em desvantagem. A irmã entra na frente, tentando protegê-lo e pedindo que punam a ela. Wang sorri, planejando se vingar dos irmãos depois. Mas, de repente, o chefe Tang aparece, sorrindo e perguntando se o gerente realmente acha que manda na cidade. Antes que o gerente processe a ameaça de Tang, um tênis voa do nada e acerta o gordo Wang. Ele reclama do cheiro e exige saber quem jogou o sapato. De repente, um exército de operários aparece com os olhos vermelhos, cansados da gestão tóxica. Eles gritam que não aceitam mais bullying e começam a jogar tijolos e ferramentas nos chefes. Wang corre pela vida, sendo atingido por lixo enquanto grita pelo cunhado. O gerente tenta desviar do lixo, gritando para a multidão parar. Tang cruza os braços, perguntando se ele ainda quer proteger o idiota que irritou todo mundo. O gerente congela, suando frio, pois se abandonar Wong, sua esposa vai acabar com ele. O diretor se esconde atrás do cunhado, implorando proteção. O gerente levanta a mão, pedindo para a multidão esperar enquanto ele resolve a situação. De repente, um secretário corre até o gerente, em pânico. Ele sussurra que Yu-Han chegou num carro oficial e o cara ao lado é o filho do prefeito. O gerente empalidece, imaginando o filho do prefeito inspecionando tudo. Enquanto isso, Yu-Han e Tang ignoram o drama, falando sobre comer algo no shopping como se nada estivesse acontecendo. O gerente percebe que está ferrado e precisa se salvar antes que o governo o destrua. Wang não entende o clima, rindo e zombando da má sorte do nosso rapaz. O gerente perde a cabeça, vira-se e dá um tapa brutal no rosto de Wang. Wang recebe o golpe, cospe sangue e cai no chão. Ele segura o rosto inchado, confuso e chorando pelo ataque. O gerente surta, pula em cima do gordo e o espanca no meio de uma nuvem de poeira. Ele grita que esse inútil arruína sua reputação e quase o levou à ruína. A multidão assiste, confusa se o chefe virou bonzinho ou está apenas apavorado. O gerente levanta e anuncia que Wang está demitido. Ele força um sorriso, esfregando as mãos e perguntando ao filho do prefeito se está satisfeito. Tang diz ao chefe para perguntar ao seu irmão, Ye-Han. O gerente fica chocado por ter que implorar misericórdia a esse garoto. Tang saca o celular, ameaçando vazar o vídeo gravado para a equipe de inspeção. O gerente entra em pânico, gritando para Tong guardar o aparelho. Ele se dobra como uma cadeira, caindo de joelhos na frente do nosso herói. Ele abraça as pernas de Yu-Han, jurando que não sabia dos planos de Wang. O chefe implora por uma chance. Os figurantes ficam chocados ao ver o chefe da fábrica beijando o chão. Eles comentam como o garoto subiu de nível e trouxe o filho do prefeito como reforço. Ye-Han olha para a irmã e diz que já cansou desse drama. Nosso rapaz esbanja autoridade, dizendo que estão se demitindo para sempre. O gerente continua no chão, agradecendo Yu-Han por poupar sua vida. A cena muda para o portão da fábrica. Um jipe militar acelera. Os gerentes restantes acenam atrás da cerca, chorando de alegria por ver a ameaça finalmente ir embora. Os trabalhadores olham para a poeira, chocados que o rapaz era um chefe disfarçado. No carro, a irmã está estressada, perguntando como sobreviverão sem emprego. Nosso rapaz relaxa, sem se preocupar. Yu-Han dá um sorriso, dizendo para não se preocupar, pois vendeu uma pedra preciosa por um bom preço. Ele pede que Tang confirme, e Tang prontamente apoia o amigo. Tang elogia Yu-Han, dizendo que o dinheiro é suficiente para ela viver bem. Ela pergunta quanto valeu a pedra, e Yu-Han disfarça, dizendo que foram apenas dezenas de milhares. Ela surta com o valor, agarrando Tang pelo pescoço enquanto o jipe pula na estrada, fazendo Tang gritar por ar. Do outro lado, uma rua iluminada cheia de gente. Yu-Han e a irmã passeiam enquanto ele reclama que ela sempre gasta o dinheiro dele. Ele promete comprar roupas, mas congela ao ver saltos de $6.000. A gata entra em pânico e tenta tirá-lo de lá, dizendo que a loja é cara demais para eles. Tang aparece como um magnata, prometendo que gastar não é problema. Yu-Han a empurra para o provador. Ela sai com um vestido preto que destaca suas curvas, preocupada que o modelo exponha demais. Yu-Han faz um sinal de positivo, elogiando a beleza dela. Tang olha para ela e vira um fã babão, implorando para Yu-Han deixá-lo ser seu cunhado. Yu-Han brinca, mandando ele pedir para a própria deusa. Na loja, Yu-Han segura um vestido para ela experimentar. Tang cora, olhando respeitosamente para os atributos dela. Ele desiste, dizendo a Yu-Han para esquecer a oferta, pois a irmã brilha como um diamante. Tang diz que é tímido e indigno de tanta beleza. Yu-Han coloca a mão no ombro dele, sorrindo e perguntando por que ele perdeu a confiança. De repente, o clima muda quando um riquinho arrogante entra na loja. Ele abraça uma garota de cabelo roxo e zomba do nosso rapaz por ser pobre demais para comprar ali. Yu-Han se vira e encara esse palhaço chamado Bai Lu-fei por ousar aparecer. Ele fecha os punhos, querendo mandar esse idiota para o cemitério. Bai dá um sorriso malicioso, gabando-se de que o shopping é patrulhado e Yu-Han não pode tocá-lo. Nosso rapaz ferve de raiva, irritado por não poder dar uma surra nele em público. Tang se aproxima, oferecendo seus contatos para arrastar esses lixos para fora.
Yu-Han sorri, dizendo para o amigo relaxar, pois quer ver esses palhaços se envergonharem. Bai aponta o dedo para o rosto de Yu-Han, mandando-o sumir e parar de estragar suas compras. Yu-Han cruza os braços, dizendo ao riquinho para dar meia volta se quiser gastar dinheiro ali. Bai e a namorada riem, zombando de Yu-Han. A garota de cabelo roxo grita que o pobre coitado não pode comprar nem uma calcinha barata ali. Yu-Han e Tang olham para eles, pensando que esses idiotas não fazem ideia de quem eles são. De repente, a cortina se abre e um par de saltos vermelhos aparece. Yuna anuncia que terminou. Ela sai na luz, usando um vestido amarelo justo que realça suas curvas. Yu-Han e Tang ficam de olhos arregalados, babando pela beleza dela. Bai olha para ela e esquece a própria namorada, virando um fã sedento. A namorada fica com ciúmes, sacudindo o braço dele e implorando para ele dizer que ela é a mais bonita. Bai tosse e mente, mas planeja secretamente roubar a irmã do nosso rapaz. Vocês, espectadores, devem querer uma gata dessas, mas estão presos na tela. Yu-Han ignora os invejosos, entregando as roupas ao atendente e mandando passar no caixa. O atendente nervoso soma a conta astronômica, anunciando que passou de 250 mil. Bai dá um sorriso cínico, mandando o nosso garoto parar de fingir, pois a carteira dele está falida. De repente, a maquininha apita, provando que Yu-Han pagou a conta. Os olhos de Bai saltam, e um jato de sangue sai do nariz dele de choque, enquanto Yu-Han sai tranquilamente com a garota. A cena corta para o horizonte da cidade e entra em um quarto silencioso. Ye-Han senta em posição de lótus na cama bagunçada, meditando como um monge. Ele percebe que é hora de curar o chefe aleijado, Xiao, já que aprendeu seus golpes de Kung Fu. Os olhos dele brilham em amarelo, enquanto ele baixa um código de trapaça médico direto no cérebro. Fantasmas azuis aparecem apontando para pontos no corpo, explicando como consertar membros quebrados. Enquanto isso, do lado de fora, a irmã espia pela fresta da porta como uma stalker. Ela lembra de um flashback trágico com o pai moribundo. O velho confessou que eles não são irmãos biológicos e implorou para ela se casar com ele. Vendo Yu-Han irradiar energia azul, ela cora e percebe que o irmão virou um verdadeiro Chad. A gata planeja cumprir a promessa, pronta para deixar ele explorar suas curvas. Na manhã seguinte, Yu-Han sai do quarto sentindo-se renovado. Ele comemora que uma noite de treino intensivo elevou suas habilidades com agulhas. Ele dá um bom dia alegre ao encontrar a irmã no corredor, usando uma regata amarela justa. Ela está suando frio, estressada a noite toda sobre como entregar seu pacote picante. Ouvir a voz dele a faz pular de susto, batendo a porta na cara dele. Yuan vira um chibi, sem entender nada, e se perguntando se seu rosto está assustador. Ele dá de ombros, decidindo deixar a gata em paz e resolver o assunto com o chefe aleijado. A irmã encosta na porta, corando e pedindo desculpas mentalmente. No terraço, um garoto está diante da lenda da cadeira de rodas. Yue-Han pergunta se o chefe está pronto para a ferramenta, e Zhao grita que está preparado para a injeção. Yue-Han assume a postura, sacando sua agulha dourada como um protagonista de anime. O chefe aperta os braços da cadeira, gritando para ele enfiar logo. Mas a tensão acaba quando a agulha espeta uma coxa de frango. Revela-se que eles estão fazendo um churrasco no terraço. Yue-Han morde a carne, pedindo mais tempero, enquanto uma garota observa como se fossem NPCs. A gata de cabelo azul perde a paciência, com veias saltando na testa, e detona Yue-Han por comer frango em vez de curar o irmão. O chefe ri sem jeito, dizendo que queria relaxar antes da operação. Yue-Han limpa a boca e foca, dizendo que achou o código para as pernas quebradas. Os olhos da irmã brilham de esperança. Ao pedirem confirmação, ele fica sério, avisando que o sangue velho está preso nas veias. Ele admite que um erro deixará o chefe preso na cadeira para sempre. A irmã entra em pânico, querendo contratar um médico caro, mas Zhao recusa, contando como foi aleijado por inimigos 3 anos atrás. A irmã se agarra a ele, pedindo para esquecer as ruas. Zhao explode em uma aura de caveiras verdes, gritando que se recusa a ser um perdedor e vai recuperar seu lugar. Yahan promete usar seu melhor combo de cura, enquanto a irmã se curva, exibindo seus atributos. Na operação, Yahan desenrola um kit de couro com agulhas médicas. A irmã levanta a calça do chefe, pronta para a penetração na pele morta. Yu-Han segura as agulhas, avisando que vai arder. Ele ativa seus olhos mágicos, piscando luzes vermelhas e azuis, focando nos pontos ocultos. Ele libera seu combo, disparando 3 agulhas brilhantes cobertas de raios amarelos direto na perna. As agulhas douradas cravam na carne, gerando uma explosão de energia amarela. A magia força o sangue tóxico a se reunir em um ponto escuro abaixo do joelho. Yue-Han corta o local com a lâmina, fazendo o sangue preto espirrar. A irmã de Zhao tampa o nariz, pois cheira a lixo. Nosso garoto limpa a bagunça e diz que ao tirar o veneno, o chefe já está meio curado. Ele pergunta como a perna está após a liberação. Zhao diz que suas pernas mortas estão formigando. Ji-Hun diz que é hora do passo 2 e coloca as mãos brilhantes nas coxas do chefe. Ele bombeia energia mágica, fazendo Zhao suar com o poder oculto do garoto. Com um tapa final no joelho, a magia sela o reparo.
Yui Han ordena que o chefe teste as pernas. Zhao levanta da cadeira tremendo, enquanto a irmã observa feliz. Ele fecha o punho, explodindo em uma aura azul, gritando que a lenda das ruas está de volta. Depois, no banco, Zhao jura que sua vida pertence ao garoto. Yahan manda ele relaxar, pegando um livro de habilidades e uma faca de metal como pagamento. A cena muda para uma mansão, onde Yahan abraça a irmã. Ele diz que comprou a base, e ela sobe as escadas com seu vestido amarelo. Ela cora, percebendo que precisa depender dele para sempre. Yahan flexiona os músculos como um Shade, prometendo cuidar dela antes de sair. Mas ao caminhar, ele esbarra em uma gata de cabelo escuro, e ambos caem no chão. A colisão faz a sacola da garota explodir. Nosso garoto cai de costas, chorando como um chibi enquanto um sutiã cai na cabeça dele. A gata grita perguntando quem teve a ousadia de esbarrar nela. Yui Han olha para cima e reconhece a policial da delegacia. Antes que ele possa cumprimentar, ela perde a cabeça ao ver o sutiã rosa na cabeça dele. Ela fica vermelha de raiva e desfere um chute no peito dele. Nosso garoto bate na parede, reclamando, mas ela avança para cima dele. Yui Han desvia dos saltos, avisando para ela recuar antes que ele comece a lutar. A policial assume uma postura de rua, gritando que está pronta para acertar as contas. Eles se chocam em uma nuvem de poeira, trocando golpes na porta da mansão. Um carro preto chega ao portão e os ricaços, incluindo o mestre de Jade, descem. A poeira baixa e revela Yu e a policial em uma posição bem comprometedora. Ela está montada nele, enquanto o grupo de elite observa sem entender nada. A policial vê a multidão, fica vermelha, pega sua roupa íntima e sai correndo. O chefe Tang avisa Yu He-han que ela é uma perigosa encrenqueira da família Yang. Nosso garoto ignora o aviso, limpa a camisa e convida os caras para entrar em sua nova base. A cena corta para a sala, onde sua irmã aparece com um bully. Ela cumprimenta o grupo, bancando a dona de casa perfeita para ele. O vovô mestre relaxa no sofá, provocando Yu Hen sobre namorar sua neta. Ele entrega uma pedra valiosa como presente de boas-vindas, que Yu He-han pega rapidamente para garantir o lucro. O chefe Tang cutuca o mestre para revelar o motivo da visita. O vovô pede que nosso garoto se torne seu discípulo oficial agora mesmo. Os amigos ficam chocados, e Yuji pergunta o que o avô está tramando. O velho diz que Yehan é um gênio com pedras verdes e precisa de um mentor. Ele acrescenta que esse acordo forçará Yehan a assumir sua neta. Yehan calcula as chances e vê que unir seu olho mágico à experiência do velho é um atalho para ganhar muito dinheiro. Ele se ajoelha e aceita, mas o velho aperta seus pulsos e exige um teste. O vovô fala de um festival de apostas de pedras no mês que vem, na província de Yeong. Ele ordena que Yu Han leve sua neta nessa viagem para ganharem fama juntos. Yehan jura que vai dominar o festival. De repente, as portas se abrem e o chefe Zhao entra com sua irmã. Zhao elogia a base e entrega uma caixa de madeira. Yehan abre e um brilho amarelo explode de uma adaga lendária chamada Escamas de Dragão. O vovô arregala os olhos, gritando que aquela lâmina é um tesouro nacional. O velho aponta para Zhao, reconhecendo-o como lendário rei do sudoeste. Os ricos começam a fofocar sobre como esse cara destruía gangues. Shizhou abraça Yu Han, jurando que seu império do submundo pertence ao garoto por ter curado suas pernas. O vovô percebe que nosso garoto já é um chefão sem sua ajuda. Eles relaxam até que Lin recebe uma ligação suspeita e empalidece. Lin se desculpa, admitindo que sua família contratou um médico rival do norte para curar seu pai, em vez de Yu Han. Nosso garoto coloca a mão em seu ombro e decide ir lá amanhã para humilhar o rival. À noite, a cena muda para a mansão dos Lin. No salão, vários convidados bebem e fofocam sobre o lendário médico do noroeste que veio curar o chefe. Yi-han e o chefe Tang bebem no canto. Tang cospe a bebida quando a dupla Bai entra. Passos pesados ecoam e um cara convencido entra sob os holofotes. É o famoso Dr. Shen, e os CEOs fazem fila para bajulá-lo. O médico arrogante mantém os olhos fechados, exigindo muito dinheiro antes mesmo de tocar no paciente. Os Bai sorriem ao ver Yui Han. Eles espalham que o mestre Lin tentou contratar esse moleque pobre em vez de Shen. Os convidados se voltam contra nosso garoto, chamando-o de golpista. Yui Han cerra os punhos, engolindo o desrespeito para proteger a reputação de seu amigo Lin. O chefe Tang grita para os velhos calarem a boca antes que ele os mande para o cemitério. Os caras exigem que Tang peça desculpas. Tang vira um demônio, xingando enquanto Yui Han tenta contê-lo. A multidão pede que os expulsem, enquanto os Bai se divertem. O pessoal da família Lin diz para eles saírem se não concordarem. De repente, o Dr. Shen bate palmas, mandando a multidão parar de brigar por causa de um Zé Ninguém. Ele solta uma frase feita sobre moral, chamando Yu Han de lixo. Tang ouve o desrespeito e perde a cabeça, tirando o sapato e lançando-o como um míssil. O calçado atinge em cheio o rosto do Dr. Shen. Todos congelam em choque enquanto o médico tira o sapato sujo de sua marca vermelha no rosto. Tang ri, dizendo que o sapato combina com a cara feia do médico. Shen exige um pedido de desculpas de joelhos e ameaça ir embora e deixar o velho morrer se a família Lin não resolver isso. Lin tenta se desculpar,
mas Yui Han o segura, anunciando que ele mesmo curará o chefe hoje. A sala toda explode em risadas, zombando da falta de credenciais médicas do nosso garoto. Shen jura que larga a medicina se Johan conseguir o milagre. O Bai tenta falar, mas Tang o ameaça. Shen aceita a aposta, dizendo que nosso garoto terá que passar por baixo de suas pernas se falhar. Brolin avisa que perder é uma humilhação total. Nosso garoto apenas sorri, jurando que pode curar o chefe facilmente. Brolin abre as portas, convidando todos para testemunhar. Os convidados entram, ansiosos para ver Yu Hing passar por baixo das pernas de Shen. O chefe Tang fica furioso, mas Yu Hing o acalma. Eles vão para o quarto médico. O velho patriarca está ligado a aparelhos de suporte de vida. Nosso garoto se concentra, ativando seu olho mágico para escanear o velho. O olho brilha em azul, revelando o esqueleto, que parece normal. Mas, de repente, fantasmas de caveiras verdes explodem da boca do velho. Yu Han grita, não de medo, mas como se tivesse visto algo terrível. Os convidados riem, zombando do susto do nosso garoto. O engomadinho aponta o dedo, mandando Yui Han admitir a derrota e sumir. Tang Lin ajuda o nosso garoto a levantar. Yui Han esfrega os olhos, percebendo que seu dom revelou monstros do além. Ele entende que uma criatura sombria drena a vida do velho. O idiota manda ele sair da frente para o Dr. Shen brilhar. Tang xinga o cara, mas Yui Han dá um sorriso de vilão. Ele diz a Lin para não se preocupar, que só precisa de uns itens para o serviço. Yui Han foca seus olhos, percebendo que seu poder destrói fantasmas. Enquanto isso, o idiota finge ser médico e pergunta se entende a doença. O médico arrogante soa frio. Ele não sabe nada, pois os exames não mostram nada. Ele mente, dizendo que o velho está apenas fraco. Yui Han interrompe o diagnóstico e repreende o falso médico por falar besteira. Yui Han anuncia que o velho não está doente. Isso faz o médico ter um chilique. Lin entra em pânico, mas Yui Han pede calma. Shen ri e zomba de Yui Han por querer a recompensa. Yui Han ignora o tolo. Ele invoca sua aura azul e dispara um golpe de energia contra os crânios verdes brilhantes. Tang reclama que perdeu a luta porque Yui Han foi rápido demais. Shen e os outros riem. Então, o velho começa a tossir. Ele reclama que os idiotas fazem muito barulho. Yui Han diz ao velho para não se preocupar, pois o monstro sombrio se foi. O velho se senta e elogia Yui Han por salvar sua vida. A multidão de ricos fica chocada. Eles não acreditam que o jovem fez um milagre. Eles viram as costas para Bai, chamam-no de fraude inútil e tolo. Eles atacam Bai e o espancam em uma nuvem de poeira. O engomadinho grita pelo pai, mas o covarde foge e abandona o filho à própria sorte. Shen, machucado, chora dizendo que se recusa a acreditar que Yui Han curou a doença. Yui Han sorri. Seus olhos brilham ao segurar o médico pelo ombro. Shen se mija de medo. Ele grita pela mãe e foge como uma criança assustada. Mais tarde, no quarto silencioso, Lin observa o médico fugindo. Ele pede ao pai que explique o segredo. O velho manda os convidados saírem. Ele revela que seus ancestrais enriqueceram roubando tumbas. Admite que quebrou um vaso amaldiçoado meses atrás. Esse erro liberou o fantasma em seu corpo. O jovem Lin agradece Yui Han por salvar sua vida. Yui Han diz que ajudar amigos é normal. O mordomo entra em pânico. Ele grita que um grupo de empresários quer conhecer o novo herói. Yui Han sua ao ver a multidão no corredor. Os homens começam a brigar. Eles criam uma confusão só para marcar uma consulta. Yui Han está cansado desses tolos que querem dar pilhas de dinheiro. Na porta, um homem sério de óculos entra na sala caótica. A multidão o reconhece como o secretário Lich e entra em pânico. Ele pergunta se Yui Han tem tempo para ver o prefeito doente. Nosso garoto aceita e sai esbanjando moral. No hospital, as notícias exaltam Yui Han como lenda. O rico Bai Liu Fei quebra a TV de raiva, todo enfaixado. Ele chora para o pai, implorando para acabar com nosso garoto. O pai sorri, revelando que contratou um assassino profissional. Na rua, um homem de muletas agradece Yui Han por curar sua cintura. O cara se gaba de que a esposa parou de pedir divórcio. Ela parece toda produzida com uma sopa energética. Ela pisca para o marido, querendo ação. Enquanto isso, um jipe militar para e Tang chama nosso garoto. Tang dirige, sugerindo que Yui Han abra uma clínica. Yui Han concorda, pronto para achar um local. Mas o clima estraga quando um capanga nota a presença deles e avisa o chefe que o alvo está na mira. Yui Han anuncia que o velho não está doente, quando um laser vermelho cruza o peito de Tang. Nosso garoto grita e puxa o volante, desviando enquanto balas estilhaçam o vidro. O jipe capota no meio da estrada. Tang xinga o atirador, mas Yui Han olha fixo, grato por seus olhos terem evitado a morte. No prédio, um sniper mira seu rifle. Ele olha pela mira e grita ao telefone. Diz ao parceiro que o alvo está num ponto cego e ordena o ataque. O parceiro sorri e promete que o rapaz morrerá hoje. No jipe, o chefe Tang pergunta o que fazer. Yu diz para relaxar, pois o atirador não tem ângulo. Ele planeja esperar a polícia chegar. Um carro branco vira a esquina e para. Um assassino de chapéu se inclina pela janela e aponta uma pistola.
Yui Han entra em posição de luta, recusando-se a morrer para bandidos. Ele saca sua adaga brilhante e invoca uma aura vermelha. Lá no alto, o assassino ri, zomba do rapaz por trazer uma faca para um tiroteio. Uma bala voa, mas o herói gira sua lâmina brilhante e corta o metal ao meio. Tang e o assassino ficam chocados. Espectadores observam escondidos atrás de um muro. Eles encaram Yui Han, sem acreditar. O assassino entra em pânico. Ele pula do carro e dispara sem parar. Balas chovem, visando Yui Han. Ele usa seus olhos mágicos, que brilham em azul e dourado, para rastrear os projéteis. Ele vê a trajetória de cada tiro e bloqueia tudo com sua adaga flamejante. Ele corre pelo fogo cruzado e avança contra o assassino. O homem grita, perguntando que monstro é aquele. Yui Han manda ele calar a boca e golpeia. O assassino bloqueia com uma faca comum. Ele sua frio ao sentir a força do rapaz. O atirador na torre observa a luta pela mira e aponta. Ele puxa o gatilho. Uma bala voa direto para as costas de Yui Han. Yui Han percebe o perigo com seus olhos mágicos. Ele se inclina para trás e desvia. A bala passa raspando e atinge o assassino no peito. O homem cai na rua, sangrando. Yui Han agradece ao atirador pela ajuda. O atirador grita de raiva ao ver que acertou o próprio parceiro. Yui Han e Tang se escondem atrás do jipe e zombam dele. Carros de polícia chegam. A oficial Yan sai e ordena que revistem os prédios próximos. Ela está preocupada com a vida de Yui Han. Enquanto isso, o atirador pega seu rifle e promete matar Yui Han depois. A oficial Yan aponta a arma para o jipe e ordena que saiam com as mãos para cima. Nosso rapaz sai e diz ser um bom cidadão. Tang conta que Yui Han derrotou um assassino perigoso. Dizem que ele era um criminoso procurado. A oficial Yan encara os olhos de Yui Han e pergunta seus segredos. Ele diz que foi apenas sorte. Ela vê um pequeno arranhão na mão dele. Seu rosto severo suaviza, e ela oferece um curativo. Tang estraga o momento. Ele dá um tapa na própria bunda e pede um curativo também. A oficial Yan se irrita e lhe dá um chute. Tang cai no concreto. Enquanto ele chora, ela senta na calçada e enfaixa a mão de Yui Han com delicadeza. Os outros policiais assistem chocados. Não acreditam que sua chefe durona está sendo tão doce com um estranho. Um carro preto chega. Yuna sai, parecendo preocupada. Ao ver a cena, ela encontra a oficial segurando a mão de Yui Han e fica furiosa. Quando um nervoso Yui Han pergunta o que ela faz ali, Yuna rebate com sarcasmo, perguntando se interrompeu o momento deles. Ele percebe que sua vida corre perigo. Yuna nota o curativo mal feito e, zombando da oficial, assume o lugar para mostrar como se faz, criando um laço perfeito. A oficial Yan se enfurece. Ela encara Yuna e declara guerra pelo rapaz. As duas puxam faixas de curativo. Elas enrolam Yui Han como um presente. Yui Han grita, parecendo uma múmia enrolada em panos. As mulheres param de brigar. Prometem terminar a discussão depois. Yuna arrasta Yui Han. A cena muda para uma base secreta em Yanjing. Um chefe sério de terno pausa um vídeo grande. O vídeo mostra Yui Han cortando a bala. Ele pergunta aos agentes o que acham de contratar esse rapaz. Os espiões suam, sabem que ele é poderoso demais. O chefe pede um voluntário para ir a Xangai buscá-lo. Os agentes mentem para evitar a missão. Dizem que estão feridos ou sem armas. O chefe fica vermelho de raiva e vai dar uma bronca, mas a porta se abre. Um par de sapatos vermelhos entra na sala. Uma bela mulher de cabelos vermelhos entra e pergunta pela missão. O chefe empalidece e pergunta por que Hu Feng voltou cedo das férias. Ela apaga o cigarro e diz que explodiu um palácio por engano e virou criminosa. Os agentes suam frio, sabendo que ela causa desastres por onde passa. Eles se perguntam por que o chefe contratou a mulher mais louca do mundo. Hu Feng pergunta se o rapaz bonito é o alvo da missão. Apavorado, o chefe mente dizendo que sim, mas que já foi designada a outro, temendo que ela cause um desastre. Ele exige saber quem pegou a missão, mas ninguém se manifesta. Hu Feng perde a paciência, destrói a mesa com um chute e pergunta se eles a acham idiota. Os agentes, aterrorizados, entregam o chefe na hora. Hu Feng pega a ficha de Yui Han e pergunta de quem é a missão. Os agentes concordam rapidamente que é dela. Satisfeita, ela parte para Xangai. Dias depois, Yui Han se despede de Zhao, querendo treinar após o ataque. O telefone toca, ele vê o nome da irmã e sorri, mas ouve uma risada vilã. O homem menciona a emboscada e dá um ultimato. Yui Han deve ir a um prédio velho em 1 hora ou a irmã morrerá. Ele esmaga o celular. Seus olhos brilham de fúria. Ele jura destruir o homem se ele tocar nela. Na fábrica, a irmã está amarrada a uma cadeira, cheia de explosivos. O atirador surge das sombras e promete uma reunião aos irmãos. Yui Han corre para o armazém gritando por ela. O atirador bloqueia o caminho. Yui Han exige que a solte e a deixe fora disso, mas o vilão pega o controle remoto. Yui Han entra em pânico e pede que ele pare. O atirador ameaça explodir a garota se ele se mover. Yui Han pergunta o preço para soltá-la. O assassino lambe os lábios, aponta a arma e força Yui Han a escolher quem morre. Ele oferece a própria vida pela irmã.
A garota implora para ele fugir. O atirador ri e aponta a arma para Yui Han, mas ele não hesita. Agarra sua adaga pronto para o banho de sangue. De repente, uma voz vem do teto. Hu Feng come um pirulito e pergunta se quer lanches. O atirador aponta para ela e manda sair. Hu Feng sorri e avisa que ele vai morrer por ameaçá-la. Ela pula, ele atira, mas ela faz uma espacate, desvia da bala e zomba da pontaria dele. O atirador entra em pânico e busca o botão da bomba. Nosso rapaz brilha em azul e avança. Ele lança a adaga e corta a mão do assassino. O controle cai e o homem grita de dor. Hu Feng prepara o golpe final e chuta o maxilar do atirador, quebrando-o. Ele cai inconsciente. A agente limpa as mãos enquanto Yui Han solta a irmã. Ela agradece a ajuda, mas Hu Feng a ignora e procura dinheiro nos bolsos do assassino. Ela xinga o homem por não ter nada. Yui Han a observa inquieto. Hu Feng solta uma bomba dizendo que não tem onde ficar e pergunta se pode dormir na casa dele. Antes que ele possa processar ou recusar, ela já considera o trato feito. Yui Han fica atordoado, mas a irmã o acalma, lembrando que ela salvou sua vida. Hu Feng não dá tempo para ele protestar e ordena que ele lidere o caminho. Mais tarde, na mansão, Yui Han rasteja pela varanda como um ninja. Ele precisa descobrir a identidade dessa mulher, já que ela tem um poder absurdo. Ele espia pela janela, o coração disparado ao ver a agente se banhando. De repente, ela estica a perna contra o vidro e Yui Han quase tem um ataque ao ver tudo sem filtro. Hu Feng sai do banheiro enrolada em uma toalha. Ela gosta do quarto confortável. Ela vê a sombra dele e sorri, declarando alto que essa missão é simples demais, antes de aparecer na frente dele e dar um susto, fazendo Yui Han cair lá de baixo. Ele bate no chão com força. A irmã olha pela janela, mas Yui Han diz que estava apenas treinando. Yui Han sobe de volta na varanda para enfrentá-la. Ele exige saber seu nome real. Ela sorri e decide provocá-lo. Ela se aproxima e tenta um chute na cabeça dele. Yui Han bloqueia o golpe e sua frio com a velocidade dela. Ele pergunta por que ela quer matá-lo. A agente pisca e conta uma mentira estranha. Ela diz que ama a irmã dele e precisa eliminá-lo para ficar com a garota. Yui Han cospe na varanda. Ele grita com a ruiva maluca, perguntando por que ela quer roubar sua irmã. A ruiva grita que ama garotas e parte para cima de Yui Han. Ele não se intimida e ativa seus olhos mágicos para analisar a postura dela. Ele vê várias falhas e desvia de um chute alto. Com uma aura azul, ele dispara um soco poderoso. Ela bloqueia a energia, furiosa com o aumento repentino de poder dele. De repente, a irmã chama, perguntando o que ele está fazendo e mandando ele recuar. Quando Yui Han tenta explicar, a mulher desaparece. Antes que ele reaja, a agente surge na janela, perguntando por que ele a espionava no banho. Yui Han nega nervosamente, achando que ela é atriz. Yui Han entra em fúria, ignora as desculpas dele, pega um tijolo e joga na cara dele, derrubando-o no chão. Ele chora com a bochecha inchada enquanto a agente ri nas sombras. Na manhã seguinte, Yui Han desce as escadas, bocejando após levar uma bronca da irmã. Ele entra na sala e vê o chefe Tang, e senta com a agente. Tang dá um tapa em seu ombro, elogiando-o por trazer uma gata para casa. A ruiva pisca, chamando-o de querido e perguntando se ela drenou sua energia à noite. Yui Han congela em choque. A garota perde a cabeça e joga passagens de avião na cara dele. Ela grita para ele ir ao festival de rock sozinho. Klein diz que ela apareceu para entregar as passagens e ouviu a pior história falsa de todas. Ele corre para a porta, implorando para ela parar e ouvir a verdade. O chefe Tang corre atrás deles, implorando para participar da viagem. Yui Han alcança Yuna fora da mansão. Ele jura pela própria vida que não tem nada com aquela ruiva maluca. Ele explica que só a deixou ficar porque ela salvou suas vidas na fábrica. Yuna finalmente para de fazer bico, sorrindo e dizendo que acredita nele desta vez. Quando o clima melhora, uma voz sedutora ecoa do andar de cima, chamando o nosso garoto de bebê. Corações vermelhos surgem no ar enquanto Hu Feng se inclina na janela. Ela faz bico e pergunta por que ele não foi lá para a massagem. Yui Han empalidece como um fantasma. Ele grita, implorando para ela parar de arruinar sua vida com mentiras. A agente ri e insiste, dizendo que ele estava na varanda implorando por uma massagem. Yui Han grita que ela é uma mentirosa, tentando explicar que só foi lá ver os movimentos dela. De repente, ele percebe a confusão. Yuna entra em fúria atrás dele, exigindo saber por que ele visitou outra garota no escuro. Antes que ele possa se explicar, Yuna desfere um tapa que o faz voar pelo quintal. Ele cai no chão, segurando a bochecha enquanto ela sai furiosa. Na varanda, Hu Feng ri, curtindo o drama. Yui Han levanta, encarando a janela e perguntando por que ela vive o incriminando. Hu Feng o provoca, desafiando-o a subir e puni-la se ele tiver poder suficiente. Ele perde a cabeça, ativando uma aura azul e gritando que não aceitará esse desrespeito. Ele pula o prédio em um flash, movendo-se mais rápido que ontem. A ruiva se surpreende quando ele invade a janela, caindo em uma nuvem de poeira. A poeira baixa e mostra Yui Han aprendendo no chão, perguntando se ela está satisfeita.
Ele exige saber quem ela é, e ela admite que ele é mais forte do que esperava. Com um sorriso malicioso, ela diz que queria brincar com seu novo brinquedo por mais alguns dias. Yui Han não quer ouvir mentiras, levantando o punho brilhante e ameaçando mandá-la para o cemitério. Antes do golpe, ela cola um cartão preto na testa dele. Ele tira o cartão, confuso, lendo as letras que dizem Agência de Segurança. A agente vai até o sofá, cruzando as pernas como uma chefe. Ela pergunta se ele está com medo, ordenando que ele se ajoelhe e implore pela vida. Yui Han agacha no tapete, segurando o cartão, perguntando se a agência é uma empresa de segurança barata. Ho Feng cospe a água, furiosa. Ela grita com o garoto, perguntando se ele vive em uma caverna e nunca viu filmes de espionagem. Yui Han debocha, dizendo que ela não parece nada com uma espiã do governo. Ela se levanta, mandando ele abrir os olhos e ver uma profissional trabalhar. Um sinalizador amarelo sobe aos céus. É uma flecha perfurante para convocar um exército. Yui Han se debruça na varanda, vendo os fogos vermelhos explodirem por toda parte. Ele sorri, zombando dos métodos antigos dela. Nosso garoto ativa sua visão mágica para espiar além das colinas, e entra em choque. Ele vê uma zona de guerra, com tanques, helicópteros e soldados mirando na sua casa. Seus olhos saltam ao perceber que a gata chamou o reforço máximo do governo. Yui Han cai no chão, chorando e implorando para ela cancelar o ataque. Hu Feng sorri, cancelando a operação pelo celular. Yui Han olha a janela e vê o esquadrão sumir no ar. Ele senta no tapete, em choque, questionando sua existência. A ruiva se espreguiça, exausta. Sem hesitar, ela se joga na cama, exibindo suas curvas, enquanto nosso garoto fica ali como um cão fiel, massageando suas pernas. Yu Hyun sorri, disfarçando seu poder como um treino casual. A agente ignora, revelando que sua equipe investigou toda a vida dele. Yui Han admite que seu histórico é limpo. De repente, ela joga uma carta na mesa, ordenando que ele vá à base do governo amanhã para começar seu novo emprego oficial. Yui Han empalidece. Ele grita e bate o pé ao pensar em entrar na equipe dela. Ele recusa a oferta, vira as costas e pula a janela para fugir. Ela aponta o dedo e ordena que ele pare. Ela tenta suborná-lo com benefícios do governo, como 16 salários por ano e longas férias pagas. Yui Han hesita no parapeito, quer o dinheiro, mas balança a cabeça e pula. Ele não trocará sua vida tranquila pelo trabalho perigoso dela. A ruiva o observa, planejando arrastá-lo para o departamento para usar seu poder contra os mestres das artes marciais. Yui Han corre, rindo dela por achar que ele arriscaria a vida por benefícios básicos. A cena muda para um quarto, onde sua irmã fecha uma mala, avisando para o irmão evitar acidentes no sul. Yui Han sorri, dizendo que um festival de rock não é ameaça, ignorando os avisos dela como um protagonista ingênuo. A agente aparece de salto vermelho, avisando que o festival é uma armadilha. Yui Han pede explicações, mas ela guarda segredo e joga uma pokebola no rosto dele. Ele pega a bola e ela explica que o Gadget esconderá sua adaga dos scanners do aeroporto. Ele encara a bola, vendo suas férias arruinadas, enquanto ela sorri e ordena que ele sobreviva. Na manhã seguinte, Yu, Yuna e Tang chegam ao sul para o festival. Yuna se espreguiça, empolgada com o destino. Taeyong sorri, perguntando se o garoto quer explorar os serviços locais. Yuna perde a paciência e pisa com força no pé de Yui Han. Yuna, nosso garoto, pede desculpas pela grosseria dele, enquanto Tong reclama do transporte que não chegou. De repente, um palhaço chamado Mestre Ning Feng aparece e chama Yuna. O exibido tira os óculos para dar em cima dela, dizendo que são destinados um ao outro. Yuna revela que esse idiota é um joalheiro rico no festival. Um carro esportivo rosa com adesivos de anime chega, e o cara oferece uma carona. Yuna rejeita o carro feio e diz que o transporte deles já está chegando. O idiota ignora os limites dela, tentando convidá-la para sua mansão. Antes que ele toque nela, nosso garoto entra em cena e afasta o braço do cara. Ming Feng se irrita e manda o garoto sumir antes que apanhe. Yui Han agarra o palhaço e o lança pelo ar, fazendo-o cair no capô do carro rosa. Yui Han abraça Yuna, declarando para a rua inteira que ele é seu namorado. A gata fica vermelha, envergonhada com a ousadia. Mas nosso garoto não para por aí. Ele sorri e dá um beijo nela para selar o trato. Ela o empurra, furiosa, enquanto Tang faz um sinal de positivo para o amigo. O loiro se levanta do carro, furioso com o romance. Tang zomba do perdedor, fazendo o rico gritar para seus capangas darem uma lição nos nossos heróis. O loiro manda seus guardas atacarem Yu Han. Yu Han manda eles para o inferno e desfere um golpe poderoso. O tapa conecta, jogando os capangas contra os pilares de pedra. Os guardas derrotados caem de joelhos, implorando por misericórdia ao perceberem que escolheram a briga errada. O garoto rico grita de terror, sem noção da diferença de poder. Yui Han ativa sua aura vermelha e saca sua adaga. Ele caminha até o idiota, dizendo que agora é a vez dele apanhar. O rico gagueja, perguntando o que ele quer. Yui Han sorri, dizendo que só quer ajudá-lo a mudar o visual.
Com um flash de vento, nosso garoto destrói as roupas do cara. Ele se move tão rápido que o cara nem percebe que sua roupa foi destruída até que ela cai, expondo lingeries femininas por baixo. Yuna grita e cobre os olhos, chocada com a visão. Tang cospe a bebida de nojo enquanto o humilhado foge chorando. Deixando uma nuvem de poeira, o covarde foge. Yui Han zomba dos hobbies estranhos do perdedor, e Yuna diz que precisa vomitar depois de ver aquilo. O caos para quando uma voz chama o sobrenome de Yuna. Eles se viram e veem o motorista que veio buscá-los. O nerd de óculos se apresenta como Lu, dizendo que o pai rico de Yu Han o enviou. Yu comemora a carona, jogando todas as malas em cima do pobre Tang. A cena muda para um restaurante ao ar livre, onde o grupo se empanturra com um banquete. Yo Rian devora as coxas de frango enquanto empilha sobremesas, faminto após o drama da manhã. Ele olha em volta e pergunta por Tang. No fundo, Tang sussurra para o motorista, pedindo o endereço de casas de massagem locais. De repente, uma voz furiosa ecoa pelo salão, arruinando o clima. Um homem de túnica critica a comida local, dizendo que não chega aos pés dos pratos orientais. O arrogante grita que a comida é lavagem, irritando todos no local. A multidão cerca o turista rude, mandando ele vazar com seu lixo. O clima pesa quando o turista saca uma lâmina afiada. Um homem de camisa verde chama a polícia, temendo que o sujeito comece a atacar. O samurai ri, agindo como um chefão intocável. O homem de terno elogia seu guarda, chamando a multidão de covardes. Yuna reconhece o engravatado e avisa Yu Han que ele comanda uma grande empresa estrangeira. Chocados, eles chegam ao evento de apostas. Yu Han, entediado, murmura que esses idiotas estão cavando a própria cova. Antes que ele possa agir, o cara de regata avança brilhando com uma aura azul. Ele xinga o chefe arrogante e desfere um soco direto no rosto dele. O ricaço voa para trás, cuspindo sangue. Yuna observa, surpresa com a velocidade daquele desconhecido. O chefe sangrando ordena que seu samurai corte o local. O guarda ativa sua aura azul e saca a katana, pronto para fatiar o cara. Ele entra em pânico, sem armas para o duelo. De repente, Yui Han surge com sua adaga vermelha, bloqueando o golpe. Ele grita e balança sua lâmina flamejante, estraçalhando a espada do inimigo. O samurai grita de terror antes de ser arremessado contra cadeiras quebradas. O cara da academia vibra enquanto Yuna cora, impressionada com o poder de Yui Han. O chefe perde a cabeça, chorando que seu samurai foi derrotado por uma faca comum. O fortão flexiona os músculos, mandando jogarem o estrangeiro no lixo. Ele se apresenta como Kun e agradece Yui Han. Kun avisa que a cidade vai virar um caos. Yuna pergunta se o drama tem a ver com o festival de rock. Kun confirma, explicando que 4 máfias lutam por recompensas. Yu Han fica quieto, pensando se isso é um teste do seu chefe, o Sr. Joe. Kun corta o papo sério, brindando para comemorar e beber até cair. Eles brindam, aproveitando o momento antes da confusão. Na manhã seguinte, um sino toca enquanto chegam a um templo antigo. Yu Han observa o local, enquanto Yuna encara os portões. Kun gaba-se dos mestres do templo, enquanto Tang sofre para respirar. Uma porta se abre, revelando um monge careca, Amataba, de mãos dadas com uma menina de cabelo rosa. O monge ignora todos e encara Yui Han, revelando algo bombástico. Ele diz que estava esperando por ele e entrega a criança. O grupo congela, sem entender nada. A menina aponta para Yui Han e pergunta se ele é o pai dela. Ele cospe sangue de choque. Tang aplaude, implorando para o cara revelar seu segredo para ter filhos. Yu-Hu fecha os punhos, chamando-o de traidor. Ela arranca os próprios cabelos, gritando que ele está solteiro há 20 anos. A gata agarra Yui Han pelo colarinho, emanando uma aura aterrorizante. Ela ameaça ele se não explicar aquilo agora. O monge interrompe, explicando que ela entendeu tudo errado. Ele revela que a pequena Sheng apenas sente uma conexão com Yui Han, inocentando nosso herói. Yuna solta o estrangulamento, corando e virando o rosto. Yui Han chora, reclamando que ela não o deixou explicar. Voltando ao foco, ele pergunta o que há de errado com a menina. O monge diz que só ele tem o poder para mantê-la viva. Confuso, Yui Han usa seus olhos mágicos para escanear a menina, mas seu cérebro trava quando um dragão demoníaco surge da sombra dela, emanando energia pura de pesadelo. O mestre confirma que ele viu o chefe oculto preso na criança. Ele explica que o monstro deseja a energia espiritual de Yui Han, e se escapar, a cidade será destruída. O monge empurra a menina, admitindo que suas forças se esgotaram. Ele implora que o herói assuma a missão de salvar o mundo. A gata se derrete, tocando o rosto da criança e pedindo que Yu Han aceite. A menina corre e abraça a perna de Yu Han, dizendo que ama o cheiro dele. Pressionado, Yu Han cede e concorda em adotar a pequena bomba relógio. O mestre sorri e agradece, preparando uma recompensa lendária. Sem aviso, o monge envolve Yui Han em um tornado de fogo dourado. Tang e Yuna entram em pânico, mas Kun os impede, explicando que o mestre está transferindo habilidades VIP. No meio do ritual, assassinos surgem do nada. O vilão careca ameaça que hoje é o fim de Yu Han. Como nosso garoto está ocupado, o grupo se prepara para defendê-lo. O chefe careca ri, ordenando o ataque.
Quando os capangas avançam, Yu Han entra na briga. Seu poder está completo, e ele libera uma aura dourada, arremessando todos para longe. O grupo assiste chocado enquanto os assassinos se espatifam. Yu Han encara o chefe, jurando que quem tocar em seu grupo terá um caminho sem volta para a cova. Yu Han ignora a conversa do assassino e corta sua garganta com velocidade absurda. Então, invocando uma aura de dragão, ele elimina os capangas restantes num único golpe. O careca cai no chão, percebendo tarde demais que mexeu com o protagonista. Yu Han o encara, chamando-o de inseto. Ele celebra o aumento de poder, enquanto agradece ao velho mestre pelo nível extra. Ele testa seus novos atributos, pronto para subir de nível. De repente, a energia do velho monge chega ao fim. Yu Han tenta curá-lo, mas o mestre o afasta. O monge dá sua bênção final, dizendo para o jovem viver sem arrependimentos, antes de virar pó dourado. Yuna observa as partículas brilhantes subirem aos céus, enquanto ele promete protegê-la para sempre. A cena muda para a manhã seguinte, com uma multidão rica no festival de apostas. Yu Han e Yuna passeiam pelo local, vendo os VIPs em busca de prêmios. De repente, vem Tang dando em cima de uma loira. Yu Han fica envergonhado, arrependido de ter trazido esse idiota. Yuna e Yu Han agarram o cara pelo pescoço, arrastando-o pela multidão como se fosse lixo. No salão, Yu Han analisa as pedras, pronto para lucrar. Yuna pergunta qual ele escolheu. Ele aponta para um bloco escuro, usando sua visão mágica para detectar um núcleo de jade valendo 200 milhões. Yu Han pede para a vendedora fechar a compra, mas Ning Feng aparece, aponta para a mesma pedra e diz que vai roubar o prêmio. Yu Han ameaça dobrá-lo como roupa, mas Ning Feng ri, avisando que ninguém pode tocá-lo no leilão. Com um sorriso, Yu Han aceita o desafio e o loiro oferece 3 milhões. Nosso herói aumenta apenas $1. Ning Feng se irrita, mas Yu Han faz caretas para provocá-lo. Yuna e o gordinho riem do desrespeito, enquanto o rico perde a cabeça. Dizendo que sua família é rica, o playboy oferece 4 milhões. Os lances disparam até Ning Feng gritar 10 milhões. A multidão cochicha, chocada com o garoto pobre enfrentando o herdeiro. Yuna segura o braço de Yu Han, suando frio. Yu Han pede calma enquanto o rico o humilha, dizendo que ele está cavando a própria cova. Confiante, nosso garoto levanta um dedo e oferece 10 milhões de uma vez. Ning Feng abre a boca para cobrir, mas seu guarda o puxa, implorando para parar e dizendo que a pedra é lixo. O playboy ri, mandando Yu Han chorar para a mamãe. A multidão zomba do nosso herói, chamando-o de idiota por gastar uma fortuna em lixo. Ning Feng faz caretas, sonhando que Yuna cairá em seus braços, mas Yu Han, entediado, chama o rico de estúpido. Ele faz uma aposta de 100 milhões que a pedra é um tesouro. O guarda sussurra que a pedra vale no máximo 5 milhões, fazendo o arrogante cair na armadilha. A multidão enlouquece, com gente prometendo comer lixo se o nosso garoto vencer. O rico mostra um cheque, perguntando se Yu Han tem dinheiro. Yuna aparece e mostra que eles têm fundos. Yu Han a chama de esposa, deixando-a vermelha e tímida, lembrando que o avô não aprovou nada ainda. Ning Feng ferve de raiva, mas Yu Han o ignora e chama o cortador de pedras. Ele entrega a pedra e dá instruções. Com seus olhos mágicos, ele localiza o prêmio. Ele traça linhas na superfície, mandando o cortador atingir o ponto exato. O trabalhador fica confuso. Ning Feng ri, zombando do nosso herói por agir como um mestre que vê através das paredes. Yu Han lança um olhar mortal, dizendo que ele realmente vê tudo. Enquanto a serra corta, a multidão zomba, chamando Yu Han de covarde por virar as costas. Eles acham que ele desistiu, mas de repente, uma luz verde explode da pedra. Tang grita para verem o lucro absurdo. Ning Feng cruza os braços, dizendo que é lixo. O guarda lembra da aposta de 10 milhões. Yu Han gesticula, mostrando que o tesouro vale muito mais. O cortador abre a pedra, revelando um jade verde que cega a sala. Tang celebra o lucro gigante. O playboy cai de queixo, chocado que o garoto pobre conseguiu o prêmio máximo. Compradores cercam a mesa, elogiando a visão de Yu Han. Ning Feng treme de terror, sem processar a perda. Ele agarra o guarda, perguntando por que ele disse que era lixo. O guarda chora, dando desculpas. Yu Han aparece com um cheque vencedor, agradecendo ao rico pela doação generosa. Ning Feng surta, chutando o guarda e acusando Yu Han de armadilha. Nosso garoto faz caretas, zombando do playboy por cair no truque. A multidão vira as costas para o perdedor, jurando nunca mais comprar da empresa dele. Pressionado, Ning Feng faz uma ameaça tóxica, dizendo que sua família controla o mercado de joias do Reino do Dragão. Ele promete banir o Jade, garantindo que Yu Han não venda a pedra. A multidão se afasta, com medo da família Ning. Yuna defende o prêmio do seu homem. Ning Feng ri como um vilão, desafiando alguém a comprar a pedra amaldiçoada. Mas um velho bate seu cajado no chão, anunciando com firmeza que quer comprar o Jade. A multidão murmura, chocada por alguém desafiar o cartel da família Ning. O loiro faz um escândalo, gritando sobre sua reputação, até que um novo desafiante aparece. É o presidente Liu, de um império rival.
Ning Feng força um sorriso, zombando do velho por sair de casa para um festival. A multidão percebe a tensão. As duas empresas estão em uma guerra impiedosa. Yuna e Johan veem o drama, notando que o velho despreza o loiro. O presidente Liu ignora o palhaço e pergunta a Johan quanto quer pela Jade. A plateia delira, dizendo que a pedra vale 200 milhões. Johan pensa que ser aliado do rival de seu inimigo é um ótimo negócio. Ele olha para o velho e oferece a pedra por exatos 200 milhões. Liu ri e estende a mão, mas Ning Feng se intromete, querendo comprar a mesma pedra que amaldiçoou. Yuna revira os olhos enquanto a multidão zomba do garoto, que parece ter perdido o juízo. O loiro planeja roubar a Jade para falir a empresa de Liu. O presidente se irrita e avisa que ele cruzou a linha. Ning Feng ri como um maníaco, dizendo que seu império precisa daquelas pedras. Apontando para Johan, o desesperado grita que paga 250 milhões agora. Johan, entediado, recusa. Ning Feng tropeça nos próprios pés, gritando e chorando, chamando nosso herói de idiota. Johan olha por cima do ombro, dizendo que prefere falar com humanos a negociar com cães. Yuna e Tang rolam de rir com a patada. Os presentes se juntam à zoação, chamando o loiro de vira-lata que merece uma coleira. Ning Feng treme, sem ar, destruído pelo desrespeito. Johan limpa o ouvido e pede desculpas por não ter ossos para um cão, fazendo o boçal vomitar sangue e desmaiar. Paramédicos levam o loiro enquanto seu guarda-costas lamenta as férias perdidas. O clima de flerte entre o casal fica evidente. Todos sentem vergonha alheia, e Yuna, enjoada, pergunta onde fica o banheiro. Enquanto isso, o presidente Liu entrega o cheque a Johan, agradecendo. Johan se gaba de que negociar com um cara de verdade é melhor que lidar com aquele loiro. Liu entrega seu cartão, convidando-o para sua empresa. Antes que Johan leia, Yuna entra na frente e abre os braços. Ela recusa a oferta por ele, agindo como uma possessiva protegendo seu tesouro. Liu ri, zombando do avô dela por criar uma neta tão selvagem. O velho elogia a visão de Johan, chamando-o de mestre, mas uma voz do corredor o chama de lixo. Tang rebate, perguntando que palhaço é aquele. Um novo grupo chega, com um loiro rico chamado Gu e um velho furioso. A multidão sussurra, identificando o homem de terno azul como Mestre Huang, um leitor de pedras do sul. Johan pergunta quem é aquele velho chorão. Huang aponta o dedo, gritando que nosso garoto derrotou seu irmão mais novo, deixando-o de cama. Johan lembra do vigarista careca, o que irrita ainda mais o velho. Yuna defende seu homem, dizendo que o careca atacou primeiro e mereceu a surra. Huang ignora a lógica e desafia Johan para uma aposta de alto risco. O velho promete latir como um cão e abandonar o ramo se perder. Tang pergunta sobre a penalidade, e o vilão exige que Johan quebre todos os membros e vire um aleijado se perder. Yuna entra em pânico, tentando arrastar Johan dali. Antes que saiam, os guarda-costas bloqueiam o caminho. O loiro rico sorri como um chefão final e pergunta quem deu permissão para saírem. Tang se prepara para lutar, enquanto o velho avisa a Gu que ele está na cidade errada. Gu ri, exibindo a riqueza da família e desafiando alguém a pará-lo. O arrogante diz que só veio porque Mestre Huang aceitou carregar suas malas de graça. O velho treme de raiva, mas Johan o impede de lutar. Nosso garoto sorri e faz um sinal de positivo, aceitando a aposta mortal. A multidão perde a cabeça, gritando que o jovem herói está comprando briga com o lendário Mestre Huang. Yuna implora para ele desistir, chamando aquilo de armadilha. Tang sua frio, concordando que a aposta é viciada. O presidente Liu avisa que ele está sendo imprudente. Com um sorriso presunçoso, Johan diz para relaxarem, afirmando estar 100% confiante. Johan, o loiro e Huang fazem um acordo público. Nosso garoto levanta o dedo, exigindo que Guo latisse 3 vezes de joelhos quando perder. Yuna e o velho ficam chocados com o desrespeito. A plateia sussurra que Johan enlouqueceu ao desafiar o cartel da família Guo. Dizem que a máfia controla tudo na cidade. Guo se aproxima, ameaçando Johan e perguntando se ele tem desejo de morte. Nosso garoto fecha o punho, jurando nunca esquecer quem tenta derrubá-lo. O mestre garante a vitória ao loiro. Huang aposta 1 ano de serviço gratuito para a máfia se seus truques falharem. Eles chegam a um galpão cheio de teias e pedras empoeiradas. Yuna tapa o nariz, enjoada com o fedor. Mestre Huang sorri, revelando que aquelas pedras são lixo rejeitado pelo mercado. Ele marca 1 hora no cronômetro, desafiando nosso garoto a achar uma Jade Premium no meio daquele entulho. Johan encara a pilha, sem entender por que o velho os trouxe a um lixão. Yuna entra em pânico, dizendo que levaria dias para revirar aquilo. Ela jura que não há nada de valor ali. Johan percebe que a missão é um golpe do mestre corrupto. Ele sussurra para seu aliado, confirmando que a armadilha está armada. O mestre careca late, dizendo que nosso herói perderá tudo hoje. Yuna puxa a camisa dele, desesperada para trocar de jogo antes que ele quebre. Johan dá um sorriso confiante, ignorando a preocupação dela como um verdadeiro rei. Ativando seus atributos ocultos, ele mostra que sua visão premium encontra as joias escondidas no lixo. A multidão ri, zombando dele por achar que pode superar os veteranos.
Os haters o chamam de novato, sem saber que nosso garoto tem códigos de trapaça. Mestre Huang se agacha e toca uma pedra comum. Ele a descarta, dizendo que é simples demais para seu gosto. Johan observa o velho fazendo uma encenação barata. Nosso garoto sorri, sabendo que aquele palhaço está apenas atuando para a plateia. Ele decide parar de brincar e ativa seus olhos mágicos azuis. Ele usa seu poder para ver através do lixo. Johan mantém os olhos no velho, enquanto o vigarista desfila pela sala. Com sua visão mágica, ele localiza a pedra que Huang plantou antes do desafio. Ele vê o careca pegar sua pedra secreta e murmurar sobre a vitória fácil. Assim que o velho agarra o prêmio, Johan joga uma pedra. Ela atinge a pedra de Huang com precisão. O impacto a joga em uma pilha de pedras idênticas, onde ela desaparece. Johan sorri, dizendo que sua mão escorregou. Mestre Huang perde a cabeça, apontando o dedo e gritando que o garoto arruinou seu plano de propósito. Johan cruza os braços e zomba do velho por chorar por um erro bobo. Ele diz que a pedra ainda está lá e desafia o mestre a encontrá-la. A multidão começa a falar, bajulando o mestre e dizendo que ele acharia se fosse bom. Huang entra em pânico porque o garoto arruinou sua trapaça. Nosso herói acena, lembrando ao farsante que o tempo está acabando. O careca se joga no chão, cavando a terra como um cachorro de rua faminto. Johan ri e sai para caçar seu próprio prêmio. Ele caminha até uma parede de pedra rachada e coloca a mão nela, seus olhos revelando um tesouro divino. Enquanto isso, o mestre abraça sua pedra patética, chorando de alegria como se tivesse ganhado na loteria. Yuna e Tang olham para o velho, enojados com a cena. Johan parece entediado, zombando do velho por comemorar cedo demais. Mestre Huang pula, gritando que Johan acabou. Ele tenta salvar a pele, dizendo que seu jade é a melhor peça da pilha. Os figurantes o chamam de lenda. Eles se voltam contra nosso garoto, zombando dele por falar demais. Johan para na frente da pedra rachada. Ele anuncia que essa pedra garante sua vitória contra o velho, enquanto a multidão cai na risada.